Capítulo 371, Tratamento diferencial. Criaturas talentosas e inteligentes podem despertar os genes super. Por meio de vários treinamentos, as células criariam um poder especial. Isso era energia. A energia era como um rio correndo, células e genes eram como pedras sob o rio. À medida que o rio crescia, após dias e dias fluindo, os genes começavam a evoluir, tornando-se gradualmente perfeitos. Era como compactar a evolução de 1 milhão de anos. O grau A foi uma referência, também chamado de grau de calamidade. Era um poder de alto nível nas galáxias, e os supers afortunados o suficiente para atingir esse grau eram muito incomuns. Quando os genes evoluíssem até certo nível, encontrariam uma barreira indestrutível à frente, sem exceções. Em outras palavras, não havia mais estrada pela frente. Na era da exploração anterior ao calendário da galáxia, as 3 grandes civilizações ainda lutavam intensamente entre si. O mundo pensava que todos os tipos de poder eram diferentes uns dos outros. Isso foi até o professor Stuart Ona, da Federação da Luz, inventar a teoria da classificação de energia. Só então todos sabiam que energia era uma semelhança compartilhada por todos os supers. Em seguida, foi fundido em um grande sistema, formando os padrões de classificação de hoje. Naquela época, o grau A era visto como a linha de chegada da evolução, e ninguém quebrou a barreira do grau A. A guerra foi uma espada de 2 gumes. Inúmeras supers de grau A talentosas morreram, mas, ao mesmo tempo, a guerra também foi um catalisador. O potencial daqueles que sobreviveram seria expulso ao máximo. Perto do estágio final da guerra, finalmente houve um super que quebrou o grau A. Era um nível completamente diferente e chocou o mundo. As civilizações nunca pensaram que a força de um indivíduo poderia atingir tal nível. Um nível que poderia se igualar aos fortes exércitos das 3 grandes civilizações. Embora ainda fosse pequeno em comparação com o infinito e vasto campo de batalha galáctico, não importa o quão forte fosse a força do grupo, não era tão chocante quanto quando um indivíduo tinha esse nível de poder. A existência de um indivíduo além do grau A era intimidação por si só, e esse foi um dos muitos motivos que levaram as 3 grandes civilizações a parar a guerra. Quando a paz veio, a existência de indivíduos além do grau A ainda tinha um significado muito profundo e sua posição era muito elevada. Gradualmente, os graus acima do grau A ganharam divisões detalhadas. Um grau mais alto era o grau S, e havia notas ainda mais altas. No entanto, as pessoas ainda chamam supers acima do grau A além do grau A. Foi um memorial na história e um respeito pelos fortes. No atual calendário da galáxia, havia apenas 4 superas conhecidas além do grau A em Shattered Star Ring, todas com fama, glória e incontáveis títulos. Ames era mais conhecida como Imperador Dragão, contendo o significado de seu trono feito de esqueletos do dragão do vácuo e o criador da Ilha do Dragão Flutuante, que era a coisa mais famosa que ela já havia feito. Neste momento, Ames estava pairando no ar. Todos no cais sentiram uma pressão profunda em seus corações. Mais Dragon Guards chegaram, cercaram os mercenários e apontaram incontáveis armas de fogo para eles. Os membros dos 3 grandes grupos de mercenários não conseguiam entender a atitude de Ames em relação a eles, estavam assustados. Os prisioneiros prateados ficaram de lado e Ames soube aproximadamente o que acontecera com apenas um olhar. Ela disse com um tom interessado: pratas. Entendo. Então vocês são os mercenários contratados por pratas? Sua voz não era nem um pouco nítida. Em vez disso, era bastante robusto e magnético. Sim, Goa disse. Pratas estavam sendo vendidas para a Ilha do Dragão Flutuante, então nós perseguimos aqui. Lamentamos por lidar com danos acidentais, mas esperamos que você possa deixá-los ir. Ela queria fazer uma última tentativa. Ela só podia esperar que Ames os perdoasse pelo bem dos pratas, já que os pratas eram membros da realeza do universo e tinham um passado muito forte. Ames apenas sorriu levemente, completamente sem se importar com o status dos prateados. Este é o anel estelar quebrado, não o mar dos espíritos estelares. Então, ela controlou o trono e voou em direção à sua residência no coração da ilha flutuante, deixando uma frase para trás. Traga todos os mercenários para mim. Os Dragon Guards trouxeram todos para o centro da Floating Dragon Island, e os mercenários não tiveram escolha a não ser segui-los. Pelo menos Ames não os matou imediatamente, então ainda pode haver esperança. No entanto, eles não se iluminaram de forma alguma. Olhando para trás, os cativos prateados, que haviam passado por tantas dificuldades para resgatar, estavam sendo trazidos por outro grupo de guardas em direção ao mercado de escravos. Orlaide também estava no time e tinha alegria estampada no rosto. A questão dos Silvers aos olhos de Ames era apenas uma questão pequena. Ela não queria se preocupar com isso, era só porque tinha ouvido o relato de alguém criando problemas. Só então ela decidiu atacar casualmente. As outras questões foram deixadas para seus subordinados lidarem, o que beneficiou Orlaide. Orlaide finalmente recuperou os pratas e, independentemente de PG estar viva ou morta, ele nem precisou pagar, o que o tornou o maior vencedor. O resgate dos mercenários originalmente o deixou muito ambicioso, mas agora, ele apenas sentia que era engraçado. Essas pessoas despenderam tanto esforço, mas isso o levou a obter o maior lucro. Que piada completa. Orlaide se sentia muito bem. Ele zombou dos mercenários e partiu com os pratas. O povo dos 3 grupos de mercenários estava muito chateado e abatido. Por ter foi direto, ele praguejou o tempo todo em sua língua nativa. Ninguém gostou da sensação de que tudo vai ser desperdiçado. A equipe que os escoltava era a equipe de Theon. Theon empurrou Anxiao e zombou.
Vocês estão perdidos. Você se atreveu a atacar os guardas dragão. Lord Ames com certeza usará seu grande poder e transformará vocês em pó. Tendo sido empurrado, Anxiao se virou e olhou para Theon. O que você está olhando? Continue caminhando. Theon gritou. Anxiao foi empurrado novamente. A força era como uma brisa fraca, incapaz de movê-lo de forma alguma. Anxiao balançou a cabeça e se esqueceu de Theon. Ela ponderou sobre a situação futura. Pelo que ele sabia sobre Ames, desde que seus subordinados não fossem mortos ou feridos, havia possibilidade de reverter a situação. Embora Ames fosse protetora, obstinada e seu humor fosse difícil de adivinhar, ela não podia ser considerada sanguinária. O centro da Ilha do Dragão Flutuante era a residência de Ames, um enorme palácio semelhante a uma fortaleza com decorações de ossos de dragão por toda parte. Eles passaram um cômodo após o outro até chegarem ao luxuoso salão, esperando para ser resolvido. Depois de algum tempo, Ames flutuou pelo portão lateral do corredor. O trono parou diante deles. Ela segurou o rosto e disse casualmente: Você atacou meus subordinados. Embora não tenha havido ferimentos ou baixas, preciso puni-los. Wilsander, qual é a nossa regra? Alguém saiu do lado. Ele era quase como um bambu, fazendo com que as pessoas temessem que um vento leve o levasse embora. Ele tinha um par de chifres na cabeça, pele vermelha coberta de linhas, cauda e asas ossudas atrás das costas. Este também era um híbrido, ele tinha algum tipo de gene de Mon. Esse cara se chamava Wilsander, o comandante dos Dragon Guards e subordinado direto de Ames. Ele saiu da multidão, estreitou os olhos e coçou a barba casualmente. De acordo com as regras, todos os que reagirem serão executados. Todas as pessoas ficaram nervosas. Ames assentiu e disse: Então o povo de Skirring, Blades e Purple-Gold será preso. Diga ao capitão do exército para pagar um resgate. Wilsander tossiu e disse cautelosamente: As regras dizem que executado. Minhas palavras são as regras, Ames disse friamente, mostrando seu domínio. Sentindo-se injustiçado, os olhos de Wilsander se contraíram. Então por que você me perguntou? Com um olhar inocente no rosto, Ames piscou. Eu estava perguntando aleatoriamente. Ela basicamente não fazia nenhum gerenciamento e havia esquecido as regras que havia definido antes. Ela só perguntou por que tinha vontade, e ela mudou como quis. Ela era realmente muito obstinada. Entre em contato com seu capitão e diga a eles para fazer o pagamento, então eu vou liberar você. Ames tinha um certo relacionamento com os 3 grandes grupos mercenários. Ela ocasionalmente os contratava para fazer algumas coisas. Os 3 exércitos nunca pediram dinheiro por isso, e todas as vezes, o capitão pessoalmente fazia as coisas por ela. Tudo para criar um bom relacionamento com ela. Como diz o ditado, não esbofeteie ninguém com um sorriso. Ames não queria dificultar as coisas para o povo dos 3 grandes grupos mercenários. Ao ouvir isso, Goa, Serleni e Porter soltaram suspiros de alívio simultaneamente. Eles não sabiam que Ames conhecia seu capitão, eles apenas sentiam que haviam escapado da morte. No entanto, Ames se virou para olhar para Anxiao com uma cara brincalhona e disse: Agora é a sua vez. Se você não tem muito a dizer, vou começar a atacar. Ao contrário dos 3 grandes grupos de mercenários, este pequeno grupo de mercenários não era ninguém. Não houve necessidade de dar-lhes tratamento especial. A atmosfera ficou tensa e as emoções dos 3 grandes grupos mercenários mudaram. Esses mercenários não foram afetados. Eles lutaram lado a lado e já haviam feito uma conexão um com o outro. Eles não podiam ver seus camaradas serem mortos na frente de seus olhos e todos ficaram ansiosos. O ar ao redor ficou estagnado. Era o campo de força de Ames começando a se formar. Este tratamento diferencial é muito óbvio. Erlou sentiu como se sua bexiga estivesse tremendo. Capítulo 372, Obtendo emprego, 1. Então, ainda chegou a este. Anxiao já havia pensado em muitos cenários no caminho para. Ele tinha uma certa compreensão de Ames. O ar de um ser poderoso girou em torno dela. Com seu nível, a maioria das coisas que eram insolúveis para a maioria das outras pessoas podiam ser consertadas com um estalar de dedos. No entanto, ela não gostava de pensar e, na maioria das vezes, fazia o que queria. Se eles pudessem, quem não gostaria de viver a vida como ela? O poder que Ames possuía garantiu-lhe uma vida livre. Por outro lado, isso também significava que ela não era uma pessoa muito ambiciosa. Os outros 4 seres poderosos que ultrapassaram a classe haviam construído suas próprias facções, sendo as forças de Ames as mais despreocupadas. Ela basicamente não se importava em gerenciar sua facção. Ames aparentemente não tinha ambições, então as outras civilizações e grandes potências no Shattered Starring a deixaram por sua própria conta, pois não queriam entrar em conflito com esta parte neutra. A melhor maneira de lidar com esse tipo de personagem neutro era atraí-los com benefícios, contanto que fossem tratados com gentileza, e se pudessem apresentar a eles algo de interesse, então provavelmente ele não correria nenhum perigo sério na frente deles. Por acaso, Anxiao tinha algo que poderia despertar o interesse de Ames. Enquanto o campo de força avançava lentamente em direção a eles e congelava o ar no processo, Anxiao pigarreou e disse em voz profunda: Por favor, espere um momento, Excelência. Espero oferecer uma informação em troca de minha vida e de meus membros de grupo. Eu acredito que você vai se interessar por isso. Ames ergueu o dedo e o campo de força imediatamente parou de se expandir, agindo como uma barreira informe que cercava o grupo. O segundo príncipe tentou cutucar a barreira algumas vezes e sentiu que o ar a apenas 20 centímetros de distância do grupo havia se tornado uma rocha sólida.
Ames permaneceu em silêncio e olhou para Anxiao com olhos divertidos, como se estivesse dizendo para ele falar rápido. Ela não gostava de matar pessoas, então ela queria ouvir o que aquele pequeno mercenário tinha a dizer para se salvar. A luta de alguém à beira da morte costuma ser o show mais divertido e pode ser capaz de curar seu tédio por um curto período. Ela não se importava que essas pessoas fossem tão boas quanto cinzas sem forma na frente dela e estava disposta a dar-lhe tempo para ouvir, assim como os humanos estudam outros animais. Anxiao se preparou um pouco e então começou sua apresentação. Não faz muito tempo desde que vim para o Chattered Star Ring, e tenho ficado principalmente no Juberliub. Um dia, conheci uma pessoa na rua. Ele parecia o seu galaxy humano usual e não parecia ser muito velho. Ele também estava vestido como um viajante comum. Assim que nos cruzamos, ele me chamou e disse algo que não fazia sentido para mim na época. O que ele disse? Erlous apressado. Ele percebeu que Ames estava começando a bocejar, aparentemente perdendo o interesse pela história, e rapidamente tentou fazer Anxiao entrar no assunto principal. Anxiao tossiu e continuou. Eu estava completamente confuso naquela época, pois não conhecia o homem, muito menos sobre o que ele estava falando. Mas agora, eu finalmente entendi o significado por trás de suas palavras. Oh meu Deus, vamos. Erlous cerrou os dentes. Eles já estavam no ponto onde quase podiam ver a foice do ceifador em seus pescoços, mas ele ainda estava tentando agir de forma dramática. Ele ainda tinha um planeta para salvar. Ele não poderia morrer lá. Ele disse, quando você encontrar Ames, diga a ela para parar de esperar. Eu ainda não quero vê-la. Apóstrofo. Bang! O campo de força entrou em colapso instantaneamente, jogando as pessoas ao redor para fora da sala antes que batessem de volta no chão. Eles ainda estavam fazendo caretas de dor quando viram Ames se levantando preguiçosamente de seu trono. No entanto, seu rosto não estava mais sem expressão e, em vez disso, estava cheio de alegria e raiva. Era como se ela finalmente tivesse recebido a notícia que estava esperando, mas acabou sendo uma má notícia. As pessoas presentes ficaram chocadas porque não sabiam o que poderia fazer com que alguém tão poderoso quanto ela repentinamente perdesse o controle de suas emoções e poder. Ames flutuou lentamente até o chão, e seu cabelo preto caiu em cascata até as pernas. Ela pisou na superfície quente e ossuda do solo com os pés descalços e caminhou lentamente em direção a Anxiao, com seu poder explodindo no máximo. Ela então questionou ameaçadoramente, como era aquela pessoa. Os guardas dragões de baixo escalão foram todos nocauteados pelo colapso do campo de força e estavam lutando para se levantar, mesmo depois de terem recuperado seus sentidos. Anxiao teve que respirar fundo para acalmar os nervos. Ames se aproximou dele com uma pressão tão grande que era como se ela pudesse usar o Aki-1 do Conquistador. Foi difícil apenas abrir a boca. Não me lembro dos detalhes, mas ele parecia uma pessoa pobre com cabelo bagunçado e não parecia ser diferente de um transeunte comum. Ah, eu me lembro. A coisa mais notável sobre ele eram seus olhos. Suas pupilas estavam meio que brilhando. Como? Ele fingiu estar inseguro sobre isso, como se a palavra estivesse presa na ponta da língua. Seus olhos são escuros como o vazio do espaço, enquanto suas pupilas são como uma estrela brilhante na escuridão sem fim, iluminando todo o universo, apesar de sua luz bruxuleante. É isso que você quer dizer? Perguntou Ames. Sim, 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 é isso. Anxiao conseguiu finalmente respirar fundo. Ames deve ter pensado na pessoa que ele queria que ela pensasse. A situação estava sob controle. Ames parecia habitar em suas memórias enquanto murmurava para si mesma, por que você não quer me ver? Nossa promessa não significa nada. Você não concordou em me encontrar novamente quando eu me tornasse um grande nome no espaço? O capitão da guarda, Wilsander, ficou chocado. Ele nunca tinha visto esse lado de seu chefe. Era como se ela tivesse se tornado uma adolescente abandonada no amor, e ele mal conseguia suportar. Ames era como uma deusa em seu coração. Forte, bonito e misterioso. Ele havia se emocionado profundamente na primeira vez que a viu, e decidiu desistir de desenvolver sua própria facção para, em vez disso, trabalhar com ela por respeito a ela. Ele tinha ficado sob sua proteção desde então, gerenciando esta lixeira caótica dia após dia. Sim, ele estava secretamente apaixonado por seu chefe. Essa também foi sua motivação para fazer seu trabalho. Naquele momento, Wilsander não poderia ter ficado mais ciumento daqueles subordinados que foram levados pela explosão repentina de Ames. Se ele tivesse sido nocauteado como eles, ele não teria que testemunhar esta cena chocante. Quem é aquele homem de quem ela está falando? Não pode ser o amante dela. Wilsander sentiu amargura em seu coração, mas também sentiu uma forte curiosidade por essa pessoa misteriosa. Depois que Ames voltou a si, ela voltou ao seu trono e olhou para Anxiao por um bom tempo antes de dizer lentamente, uma vez que ele já escolheu você para enviar a mensagem. Vou te dar duas opções, desintegrar-se em pó ou trabalhar para mim. Estou mais do que disposto a trabalhar com você, disse Anxiao. Tornar-se empregado de Ames era muito melhor do que terminar o jogo na hora. O passado de Ames era cheio de mistério, mas Anxiao sabia seu segredo. Um personagem poderoso como Ames tinha sido o foco da atenção dos jogadores no passado. Os jogadores puderam montar sua história a partir de várias descrições de missão, e essa informação foi então lançada nos fóruns. Anxiao basicamente sabia mais sobre ela do que ela mesma, pois ele também sabia sobre seu futuro. Com a vantagem da informação, Anxiao finalmente escolheu este plano para salvar a si mesmo e aos outros. A pessoa misteriosa de quem ele falara era uma pessoa especial para Ames e ocupava uma posição importante em seu coração. No entanto, essa pessoa havia desaparecido há muito tempo, e Ames estava constantemente tentando contratar mercenários para procurá-lo. Essa pessoa era alguém com capacidade de previsão genuína. Tornar-se o mensageiro daquela pessoa automaticamente fez Ames pensar que Anxiao era importante para ele e que sua vida não correria mais nenhum perigo imediato.
Ames também nunca tinha contado a ninguém sobre isso, então ela nunca suspeitaria que Anxiao de alguma forma sabia sobre o passado dela e estava usando isso a seu favor. Aos seus olhos, era muito mais provável que Anxiao fosse simplesmente um mercenário pequeno e aleatório que a pessoa previu que iria para lá e por isso foi usado como mensageiro. Quem diria que mesmo alguém tão forte como Ames não suspeitaria das palavras de Anxiao? Embora o grande mecânico An não gostasse de ser um substituto, ele não deixaria seu orgulho atrapalhar sua sobrevivência. Sempre que sua força claramente não era suficiente, ele não tentaria tolamente lutar contra seu oponente de frente. Mesmo que ele já tivesse sido alguém que era adorado por todos, ele nunca permitiria que isso restringisse suas ações. Anxiao só conseguiu escapar de Germinal anos atrás porque conseguiu se conter. Ele não teve problemas em fazer isso de novo. Mas é claro, Ames era muito melhor do que Germinal. Pelo menos ela estava mantendo uma posição neutra, então Anxiao não seria forçado a queimar nenhuma ponte com ninguém. No entanto, ela era 1 milhão de vezes mais poderosa do que a organização Germinal. E isso significava que tentar escapar de suas garras seria astronomicamente mais difícil do que sair da base Germinal. Mesmo que Anxiao tentasse todos os tipos de maneiras para se tornar mais forte, ainda assim seria uma jornada longa e árdua. Este não era um cenário ideal para ele, mas nem mesmo ele poderia ir contra a lei universal de que os fortes governam os fracos. Anxiao suspirou secretamente. Ele temia que durante uma boa parte de seu futuro, ele teria que usar bem o rótulo de subordinado do Imperador Dragão na cabeça. Esse rótulo era para ser um amuleto protetor e uma nova responsabilidade. Sublinhado. Você fez contato com uma nova faction, Ilha do Dragão Flutuante, Frio, 0300, capítulo 373, obtendo emprego, 2. Ames parecia um pouco perdido e flutuou para longe após sinalizar para Wilsander lidar com o resto dos assuntos. Os mercenários ficaram chocados. O que estava acontecendo? Ela estava prestes a matar todos no grupo mercenário da Estrela Negra há pouco tempo, mas agora eles se tornaram seus subordinados. Eles eram realmente pessoas na mesma linha de trabalho? Como é que eu não sabia de nada do que você disse? Erlous disse baixinho. Você não podia estar mentindo, não é? Você não sabe muito mais coisas, respondeu Anxiao com uma expressão calma. Ela é alguém no topo da cadeia alimentar. Você acha que seria tão fácil enganá-la? Isso faz sentido. Erlous aceitou o que Anxiao disse pelo valor de face. Se Anxiao não conseguia nem enganá-lo, como ele poderia enganar o Imperador Dragão do Anel Estelar despedaçado? Quando os guardas estavam prestes a levar as outras pessoas dos 3 grandes grupos de mercenários, Goa se aproximou de Anxiao e disse: Estamos sendo presos e você é o único que pode se mover livremente. Agora que você se tornou um subalterno de Ames, veja se consegue convencer essas pessoas a deixar os pratas irem. Você agora é o único que resta que pode completar a missão. Porter, Serlene e os outros também olharam para Anxiao enquanto eram arrastados, dizendo-lhe para improvisar. Esses mercenários haviam se tornado completamente inúteis em um instante e, embora não entendessem como Anxiao se tornou subitamente subordinado de Ames, ele agora era sua única esperança. O resgate de Silvers é por sua conta agora, amigo. Wilsander se aproximou e conduziu os outros para fora do corredor para ir para outro edifício gigante. Não se preocupe, como Ames já o recrutou, agora somos colegas. Ames trata todos os seus subordinados com decência, então você não precisa se preocupar. Agora estou levando você para ver o mordomo-chefe. Ela vai designar você com suas funções, explicou Wilsander apaixonadamente. Anxiao acenou com a cabeça. Ele estava obviamente familiarizado com os prós e os contras de trabalhar para Ames. A maioria de seus subordinados eram forragem aleatória, e ela só tinha 3 subordinados importantes. O primeiro era um mordomo-chefe, que também era seu primo. O segundo era o gerente de logística da Floating Dragon Island e um mecânico habilidoso. O último foi Wilsander. Embora parecesse uma tarefa simples agora, ele já fora um pirata de renome que vagava pelas estrelas. Cada um dos 3 cuidava de seu próprio trabalho e eram pessoas de confiança de Ames. Alguns os chamavam de Dragon Quadril. A maioria dos jogadores no passado que vieram para a Ilha do Dragão Flutuante receberam missões desses 3. Anxiao foi para frente e para trás com o Wilsander por um tempo para se aproximar dele. Ele tinha uma certa compreensão de Wilsander e foi capaz de rapidamente agradá-lo. Depois de conversar um pouco, Wilsander não conseguiu conter a curiosidade por mais tempo e segurou o ombro de Anxiao enquanto ele perguntava: Ei, Estrela Negra, a pessoa de quem você estava falando antes, qual é a relação dele com Ames? Eu só encontrei cada um deles uma vez. Como eu iria saber? As sobrancelhas de Anxiao ergueram-se como se sentissem algo. Parece que você tem sentimentos por Ames. Wilsander não ficou nem um pouco estranho ao ouvir o comentário e, em vez disso, riu alto. Embora ela nunca tenha respondido às minhas buscas, minha bela aparência e bravura certamente serão capazes de conquistá-la mais cedo ou mais tarde. Bonito. Anxiao examinou cuidadosamente a outra pessoa. Se voltarmos aos padrões da tribo demoníaca, então talvez sua aparência pelo menos seja considerada normal. Na verdade, essa pessoa não era amante de Ames nem nada parecido. Essa pessoa era sua professora. Aos olhos do jogador, essa pessoa era um comerciante viajante extremamente misterioso. Encontros fortuitos com ele podem dar a eles a oportunidade de comprar itens exclusivos dele. E eles podem até ser capazes de desencadear algumas missões lendárias. Essa pessoa realmente não queria conhecer Ames, então Anxiao não estava mentindo para ela. Ele até a deixou saber dessa
essa notícia mais cedo para que ela não tivesse que ficar esperando por ele todo esse tempo. O passado de Ames estava envolto em mistério, mas não porque ela tivesse uma formação extraordinária. Ela tinha sido originalmente uma garota muito normal. Ela foi abandonada por sua família em uma idade muito jovem e acolhida por seu professor. Ela então despertou seus poderes e construiu seus alicerces como um esper sob a proteção de seu professor. Esses dois eram muito antigos, e a professora havia deixado uma promessa antes de partir por um motivo desconhecido, encontrá-la novamente assim que ela fizesse seu nome conhecido em todo o espaço. No entanto, depois que ela alcançou suas alturas atuais, seu professor ainda não havia como ser visto, dando a Anxiao a chance de fazer o truque anterior. Eles chegaram a um prédio alto. Era o nome do centro administrativo da Ilha do Dragão Flutuante e estava lá para as pessoas conduzirem seus negócios diários. Quando o grupo chegou ao telhado, eles viram um grande escritório com 10 ou mais assistentes trabalhando duro lá dentro. O mordomo-chefe distribuía documentos atrás de uma mesa. A prima de Ames tinha a aparência de uma mulher comum e era amiga íntima de Ames. Jenny, esses são os novos recrutas. Veja se você conseguiu algum trabalho para eles, disse Wilsander no momento em que entrou na sala. O mordomo-chefe Jenny nem mesmo ergueu os olhos e continuou a lidar com os documentos. Nome, poder. Suas palavras saíram tão rápido, como se ela não tivesse um segundo de sobra. Estrela negra, mecânico, grau B. Anxiao e os jogadores declararam suas informações básicas. Assim que terminaram, Jenny disse, Blackstar, vá se reportar ao gerente de logística. Eles precisam de um novo mecânico qualificado lá. Os outros se juntarão aos guardas. Suas informações já foram cadastradas. Os uniformes e crachás serão entregues a você em 2 dias. Os jogadores passaram a fazer parte dos guardas, enquanto ele se tornou trabalhador de logística. Acontece que suas habilidades mecânicas eram boas o suficiente para o gerente. Ele não se importou com esse arranjo, e o recurso oficial da interface da facção poderia finalmente ser bem utilizado, agora que ele estava se separando dos jogadores. Depois que eles deixaram o salão, Anxiao disse em voz baixa, Erlous, você será o líder temporário dos outros membros. Proteja-os e certifique-se de que não causam problemas. Eu sei. Erlous acenou com a cabeça. Você também deve ter cuidado. Ter Erlous como líder deve diminuir as chances dos jogadores fazerem algo estúpido em sua ausência. No entanto, além dos poucos jogadores idiotas, a maioria desses jogadores profissionais poderia se comportar bem o suficiente. Embora tenham ficado um pouco chocados com a súbita reviravolta dos acontecimentos, eles confiaram em Anxiao e dariam um passo de cada vez. Eu cuidarei de sua equipe. Eles formarão um esquadrão próprio. Embora Wilsander não parecesse esse tipo, ele era na verdade uma pessoa muito descontraída. Anxiao também conseguiu ficar do lado bom com a conversa anterior e, por isso, estava disposto a ajudar. O trabalho de logística da Floating Dragon Island incluiu principalmente o reparo e a manutenção do dispositivo que mantinha a ilha flutuante à tona. Anxiao foi sozinho para o departamento de logística e encontrou uma enorme garagem de alta tecnologia. Este departamento tinha o menor número de pessoas em comparação com os outros 2 da ilha. Ao passar pela porta, Anxiao viu um inseto de 6 braços, do tamanho de um humano e 2 pernas, caminhar até ele. O interessante é que essa criatura estava com um uniforme de mecânico. Você deve ser a Estrela Negra. Receber. No momento, estamos com falta de mão de obra e é bom finalmente termos um novo mecânico. Este artrópode era o gerente de logística. Sua espécie só conseguia fazer estalidos quando falavam, e o comunicador especial que ele usava transformava aquela voz na de um velho. Seu nome traduzido foi Aer. Aer era um mecânico de alto nível que trabalhava para a Ames há muito tempo. Anxiao já havia conhecido os 3 chefões da ilha no curto período de tempo desde sua chegada à ilha, e ele já podia dizer o quão despreocupado Ames estava ao escolher seus subordinados. O mordomo-chefe era sua prima, Jenny. O capitão da guarda Wilsander era da tribo demoníaca e até costumava ser um pirata. O gerente de logística era um artrópode. Nosso trabalho inclui a manutenção dos impulsionadores da ilha, dispositivo antigravidade, dispositivo de sustentação da vida e coletor de minerais. Também às vezes criamos e reparamos naves espaciais. Embora Aer tivesse uma aparência assustadora, ele foi realmente muito gentil e levou Anxiao em um breve tour pelo departamento de logística após sua breve explicação. Depois de aprender sobre seu trabalho, Anxiao ficou agradavelmente surpreso. O trabalho de logística poderia ser bastante benéfico para ele, e ele nem precisava trabalhar tanto. Com a interface, ele poderia criar muito mais plantas fazendo todos os reparos e manutenção. Além disso, o departamento de logística realmente não definia regras ou regulamentos rígidos para seus funcionários. Então muitos passavam seu tempo livre trabalhando em suas próprias máquinas. Embora isso nunca tenha sido declarado explicitamente, parecia que eles também poderiam usar os materiais raros e únicos desta ilha para si próprios, como os esqueletos do dragão do vazio. Após o procedimento introdutório padrão, Anxiao tornou-se oficialmente um deles. Nos dias seguintes, ele acompanhou Aer para se familiarizar com o trabalho na ilha. Ele foi rapidamente aceito como outro membro do departamento. Os jogadores também estavam se saindo muito bem. A maioria dos outros guardas dragão eram pessoas normais, e eles não ousavam causar problemas com a equipe de supers liderada por Erlous. Depois de serem despachados e completarem algumas missões, eles lentamente se transformaram de estranhos aleatórios em executores da ilha. No mercado de escravos, Orlaid ficou muito animado quando descobriu que os pratas haviam sido capturados. Ele vinha tentando encontrar um cliente nos últimos dias. Muitos compradores haviam oferecido secretamente seus preços, mas ele não estava feliz com todos eles e ainda estava no meio da fase de negociação.
Naquele dia, Orlaide recebeu um pedido de comunicação da base. Ah, você ainda está vivo. Orlaide zombou de quem ligou. Eu quase morri. Pegi tinha uma voz rouca. Ele quase chutou o balde depois de ser espancado por Anchial e mal conseguiu sair vivo e voltar para seu navio. Ele queria seu dinheiro. Os pratas já foram entregues a você. Onde você vai me entregar meu pagamento? Qual é o pagamento? O que você quer dizer? Pegi franziu a testa. Você não está pensando em me pagar? Não, não, não. Você precisa entender algo. Sua carga foi levada pelos mercenários. Orlaide raciocinou lentamente. Eu tive que trabalhar para recuperá-los. Porque eu pagaria a você. Pegi tinha uma cara feia quando ele desligou o comunicador. Comerciante imundo. Os pratas eram uma carga super valiosa. Ele sabia que não tinha como lidar com Orlaide. Foi ele que apanhou e perdeu a carga. Nada poderia ser feito, não importa o quão bravo ele ficasse. Um criminoso vivia de acordo com o código de sobrevivência do mais apto. E mesmo ele nada poderia fazer para que Orlaide quebrasse sua promessa. Esse bando de mercenários estúpidos. Comparado a Orlaide, os mercenários eram o maior motivo de ele ter falhado tanto. Ele os odiava até os ossos e cerrou os dentes ao quebrar o comunicador com a palma da mão. No momento em que PG estava ficando com raiva sozinho, uma espaçonave de aparência comum atracou ao lado dele. Ember, estamos aqui. Capítulo 374. Seu amigo Darkstar agora está online. Esta nave espacial foi especialmente enviada para uma missão pela Darkstar, e foi reequipada para se parecer com uma nave de viajante normal. Um grupo de pessoas saiu do navio e pisou nas docas da Ilha do Dragão Flutuante. Os habitantes selvagens da ilha que estavam nas docas olharam para esses viajantes comuns aparentemente desavisados. O pessoal da Darkstar manteve a cabeça baixa e se dirigiu para a cidade. Depois de dar várias voltas e mais voltas nas ruas, quando eles estavam prestes a passar pelo beco entre duas casas, um homem musculoso caminhou na frente deles e bloqueou seu caminho. Um grupo de brutos também apareceu por trás deles. Pensando-os, este não é o tipo de lugar que as pessoas comuns deveriam visitar. Eu sugiro que vocês paguem por esse conselho. O pirata que agia como líder dos emboscadores disse isso enquanto apontava calmamente sua arma para o líder dos recém-chegados. Os outros piratas também sorriram assustadoramente. No entanto, seu líder não conseguiu fazer mais nenhum som depois daquela frase, e eles começaram a achar que era estranho. Um dos lacaios sacudiu levemente o ombro do líder e, de repente, a cabeça do líder rolou e caiu no chão. Suas roupas também caíram no chão, e poeira preta flutuou delas. A hesitação dos piratas instantaneamente mudou para medo, e eles se viraram, correram. No entanto, eles não poderiam ir muito longe antes que todos se desintegrassem em partículas de poeira, deixando pilhas de roupas no chão. O pessoal da Estrela Negra nem se deu ao trabalho de lançar outro olhar antes de seguirem seu caminho rapidamente, como se já tivessem se acostumado a essa cena. Essa era a habilidade de seu capitão, Ember. A capacidade poderia, até certo ponto, controlar as moléculas de carbono, tornando-se um grande controle para todos os organismos baseados em carbono, enquanto seus inimigos tivessem até mesmo uma partícula de moléculas de carbono em seus corpos. Ele poderia causar alguns danos verdadeiros devastadores a eles apenas pensando em sua mente. Mesmo os supers protegidos por energia sofreriam grandes danos por essa habilidade. A classificação potencial de seu poder Esper era mais. Ember era um membro do plano da Darkstar para criar uma nova geração de trunfos. As informações contidas no Secret Message BA foram compradas de uma organização de pesquisa em outra parte do espaço por um preço muito alto. Darkstar já estava trabalhando com o outro grupo por muitos anos, e desta vez, cada um deles enviou grupos disfarçados, os carregadores, de espécies e raças mistas que coincidentemente vieram ao Shattered Ring para fazer negócios. Os pratas foram responsáveis pelo transporte das mercadorias desta vez, mas eles se envolveram em um acidente, e tanto a transportadora quanto a conta da mensagem secreta foram perdidas. Esta equipe foi especificamente despachada para a mensagem secreta perdida. Ember trouxe seu grupo para um esconderijo para descansar. Já havia dispositivos anti-detecção preparados na sala para eles. Ele então enviou alguns de seus homens para buscar informações. Os homens voltaram logo, e todo o grupo se reuniu na sala para uma reunião. Conseguimos a informação. Os pratas estão confinados em um mercado local de escravos. Já marcamos a localização no mapa. Devemos agora tentar entrar em contato com a operadora. Então qual é o plano? Vamos invadir o mercado de escravos e resgatar o transportador diretamente. Só salvar os pratas seria muito suspeito. Se vamos fazer isso, devemos libertar todos os escravos. Depois que todos terminaram de discutir entre si, Ember abriu lentamente a boca e disse levemente, não vamos usar a força ainda. Afinal, estamos no território do Imperador Dragão. Vou procurar as pessoas do mercado de escravos e tentar comprar os pratas de volta. Ponto. Ao lado de um grande dispositivo de escavação de minerais na Ilha do Dragão Flutuante estava Anchial. Ele estava atualmente realizando reparos no dispositivo com um grupo de trabalhadores ao seu redor enquanto observavam trabalhar. Depois de aparafusar a última porca, o dispositivo voltou a funcionar e os trabalhadores puderam voltar ao trabalho. Anchial se virou e saiu enquanto abria a interface. O maquinário da Floating Dragon Island é gigantesco e o nível de tecnologia usado também é muito mais avançado. Embora eu ainda não tenha conhecimento suficiente para fazer engenharia reversa de projetos para eles, eu consegui criar o projeto para a aeronave dos guardas dragão. Ele vinha aprendendo secretamente a planta do avião de combate nos últimos dias de trabalho logístico. Seu nome era Dragon Butterfly Aircraft. Era um overcraft antigravitacional,
capaz de voar na atmosfera, e extremamente rápido e ágil. Seu tamanho era médio e permitia que transportasse de 6 a 10 passageiros. Este era um projeto que Ayer havia desenvolvido por si mesmo, mas Anxiao foi capaz de aprender sem que ninguém soubesse. O grande mecânico An sempre pensou em construir um transporte para vários passageiros. Com esses novos projetos, ele pôde finalmente superar as dificuldades técnicas que enfrentou no passado, bem como aumentar muito a capacidade do transporte que tinha em mente. Ele utilizou constantemente o tempo livre dado aos trabalhadores de logística para projetar a estrutura de seu novo transporte. Depois que ele voltou para sua garagem pessoal, Anxiao se deparou com uma máquina gigante em forma de esfera que estava pendurada no meio da sala por várias correntes. Sua velocidade de fabricação aumentou várias vezes recentemente, em parte devido à habilidade, instante desconstrução e montagem, que ele obteve dos prateados. Ele já havia colocado 10 pontos potenciais para maximizar esta habilidade. A melhor parte de trabalhar para o departamento de logística era que ele tinha montanhas de matéria-prima que podia usar quando quisesse. Ele nem mesmo precisava se preocupar com os custos de produção. No entanto, apenas Ayer tinha permissão para usar os materiais mais valiosos, como os ossos dos dragões do vácuo. Anxiao tinha muita inveja disso. Os ossos dos dragões do vazio eram incrivelmente duros e, mesmo sozinhos, eram mais duros do que todos os tipos de ligas que ele poderia produzir atualmente. Um dos projetos mais avançados para um traje de batalha de nível superior exigia ossos do dragão do vácuo como material para seu núcleo. Esse traje era ainda mais forte do que Amphitheater sem os ossos, e ser imbuído com o poder especial dos dragões do vácuo o tornava várias vezes mais forte do que Amphitheater. Esse projeto não era muito difícil de aprender e poderia ser obtido contanto que se tivesse o conhecimento necessário. O difícil foi reunir os materiais necessários para construí-lo. A Ilha do Dragão Flutuante era um dos poucos lugares em todo o anel estelar despedaçado que produzia ossos do dragão do vazio. Se ele conseguisse colocar as mãos em um número suficiente desses ossos, ele poderia construir para si uma nova armadura de batalha que seria atualizada do rótulo de cobra. Além dos próprios ossos, o líquido que poderia ser extraído da medula do dragão do vazio também era extremamente precioso. No entanto, a Ayer vigiava cuidadosamente o estoque desses materiais. Esta foi uma demonstração clara dos benefícios que a Ilha do Dragão Flutuante trazia consigo. Mesmo sem Ames cuidando seriamente dos assuntos da ilha, ela ainda era capaz de acumular incontáveis bens. Agora que finalmente me misturei à multidão, é hora de procurar Orlide para falar sobre a questão da prata. Também estou em uma posição muito melhor agora para fazer negócios com o povo da ilha. Anxiao sabia que não podia confiar nas pessoas dos 3 grandes grupos mercenários e só podia contar consigo mesmo para isso. Mais uma vez, Anxiao visitou o mercado de escravos. No entanto, ao contrário do normal, alguém chamou seu nome apressadamente quando ele estava prestes a passar pelo portão principal. Preto, Estrela Negra. Por favor, espere. Theon correu sem fôlego. Ah, é você. Anxiao lançou-lhe um olhar de lado. O rosto de Theon estava bastante espancado, com bandagens ao redor, e parecia que ele havia passado por uma cirurgia mal-sucedida. Seus subordinados que o seguiam não pareciam em nada melhor. Theon tossiu com uma expressão horrorizada no rosto. Você poderia, por favor, impedir seus subordinados de nos intimidar? Do que você está falando? Somos colegas, cara. Para melhorar a capacidade dos guardas dragão, dei aos membros do meu grupo a tarefa de organizar cuidadosamente as práticas de combate com vocês. Como você pode nos chamar de valentões? Anxiao disse com um tom significativo. Eu fiz errado. Eu realmente errei. Vou me desculpar como você quiser. Theon soluçou abertamente. E era impensável como esta era a mesma pessoa que estava agindo de forma tão elevada e poderosa apenas alguns dias atrás. O orgulho de Theon vinha do simples fato de fazer parte dos guardas e de pensar que poderia desprezar todos os visitantes estrangeiros da ilha. No entanto, Anxiao de repente se tornou seu colega. Ele nem sabia que o infortúnio poderia chegar tão rápido sem aviso prévio. Alguns dias atrás, Anxiao estava com preguiça de ensinar uma lição a esse cara. Então ele tinha acabado de lançar algumas missões para os jogadores. Eles faziam parte dos guardas de qualquer maneira e estavam prestes a se divertir espancando-o. Mesmo depois que Theon foi procurar o capitão da guarda para reclamar sobre o assunto, Wilsander simplesmente fez vista grossa e não se deu ao trabalho de intervir. Theon não suportava mais ser espancado o tempo todo daquele jeito. No entanto, ele também não foi corajoso o suficiente para simplesmente largar o emprego. Ele era como uma formiga em uma frigideira quente e tinha esperado pelo técnico An todos os dias nos últimos dias. Ah, por que você está se desculpando? Anxiao disse alegremente. Você estava apenas cumprindo ordens e não fez nada de errado. Como posso fazer você me perdoar? Disse Theon com lágrimas e ranho por todo o rosto. Se ele soubesse que isso aconteceria, nunca teria agido tão sem reservas como antes. Há um ditado que diz que o bem-estar de uma pessoa tem um valor inestimável. Quanto você acha que vale o seu bem-estar? O sorriso de Anxiao tornou-se perverso de repente. Theon sentiu seu corpo estremecer com a visão e disse com os dentes cerrados. 1000. O grande mecânico An ficou chocado e soltou um suspiro. Seu preço é tão baixo? Então são 1500. Anxiao balançou a cabeça e estalou a língua. Parece que meus amigos precisam ajudá-lo a estabelecer um senso de autoestima. 2000. É tudo que tenho em minha conta. São minhas economias ao longo dos anos. Estou te implorando.
por favor, eu só tenho isso. Suspirar. Vamos apenas considerar como eu te dando um desconto. Que pena que eu sou apenas este tipo de coração, certo? Anxial então pegou seu comunicador e abriu o menu de transações antes de passar os olhos pelos subordinados de Theon e rir. E vocês? Seu sorriso era basicamente o do diabo para o grupo de pessoas. Todos ficaram horrorizados e fizeram as transferências sem uma segunda palavra. Depois de ouvir o som da transação bem-sucedida, Theon sentiu sua alma deixar seu corpo. Ele não apenas perdeu a parte do dinheiro que Orlide havia lhe pago secretamente antes para fazê-lo agir, como também perdeu a maior parte das economias de sua vida. Anxial era todo sorrisos e luz do sol mais uma vez quando sua bolsa se encheu com os 34.000 enas dos guardas. Ele balançou os braços ao se virar e entrar no mercado de escravos. O recebimento do dinheiro em segredo pela equipe de Theon foi um dos principais motivos do fracasso da operação de resgate dos mercenários no final. Não era do estilo de Anxial apenas obter um pouco de vingança quando podia. Ele pegaria de volta o que havia perdido por causa de Theon com total interesse. Depois que ele entrou no mercado de escravos, ele foi conduzido ao escritório de Orlide pelos trabalhadores. O rosto de Orlide se contorceu em um sorriso ao dar as boas-vindas a Anxial com paixão. Sente-se. Gostaria algo para beber? Não se preocupe. Eu vou direto ao ponto aqui. Estou levando os pratas embora. Diga seu preço. Anxial entrou no tópico sem qualquer demora. Orlide sabia que era o mercenário de antes. E também sabia que agora se tornara um colega, daí o tom apaixonado. Mas Orlide era considerado alguém que trabalhava para um mordomo-chefe. Já que a violência obviamente não seria uma escolha sábia, ele veio desta vez para negociar. Orlide deu um sorriso falso e disse: o que aconteceu antes foi um mal-entendido. Lamento qualquer inconveniente que isso possa ter causado a você. No entanto, o que está feito está feito. Os Silvers já estão no mercado. As coisas também não são fáceis para mim. Espero que você possa entender. Anxial ergueu uma sobrancelha ao sentir o cheiro de alguém no mesmo ramo que ele. Não fale besteira, você já tem um plano. Orlide deu uma risadinha. Ouvi dizer que seu cliente se preocupa muito com os seus. Acredito que eles serão muito generosos em abrir a bolsa. Que tal agora? Você me ajuda a convencê-los sobre o negócio e eu lhe darei 10% da taxa de transação. Quanto você pretende pedir? Perguntou Anxial. 200.000. Por pessoa. Orlide levantou um único dedo enquanto sorria assustadoramente. Esse preço foi, sem dúvida, ridículo. Era várias vezes superior ao preço de mercado. Ficou óbvio então que o cliente Silver era a presa em que Orlide havia posto os olhos. Capítulo 375, Clientes primeiro. Anxial apertou os olhos e olhou para Orlide sem dizer nada. Depois de um tempo, Anxial balançou a cabeça e disse: não vou ajudar você a persuadi-los. Guarde o dinheiro. Orlide ficou surpreso. Porque tudo tem regras. Embora o motivo de Anxial se tornar um mercenário fosse para ganhar dinheiro, como ele já havia começado esse trabalho, ele seguiria as regras do setor. Ele tinha uma moral forte, pois trair o empregador era o pior crime que alguém poderia cometer. Assim, ele recusou a oferta de Orlide de enganar seu empregador. Você não quer ganhar dinheiro? Essa é a razão pela qual você escolheu ser um mercenário, certo? 15 pessoas poderiam vender 3 milhões de enas. Digamos que se você receber apenas 10%, ainda assim é muito dinheiro que você não pode ganhar enquanto serve aos outros. Por ser seu colega, é por isso que decidi compartilhar alguns dos benefícios para compensar a recompensa que você perdeu depois que seu grupo de mercenários falhou na missão. Você realmente quer abrir mão desta oportunidade? Orlide perguntou enquanto encolhia os ombros. Desculpe, meu credo é honroso. Eu não faço negócios sombrios. Anxial não foi atraído pela quantidade de dinheiro. Ele não queria seguir as intenções de Orlide. Ele queria ter uma imagem de ser confiável. Além disso, ele havia aceitado a missão da prata. Entretanto, não era por dinheiro, mas para adquirir conhecimento. Além disso, a missão ainda dependia de se a prata chegaria ou não a um acordo na negociação. Em caso afirmativo, qual era a necessidade de mercenários? Anxial não receberia nenhuma recompensa. Orlide fez uma careta de pato. Tudo depende de você. Vou falar com o seu chefe pessoalmente. Anxial pegou o comunicador e ligou para o empregador. O rosto do Silver apareceu na tela. O prateado ficou surpreso ao ver Anxial. Depois de pensar um pouco, eles finalmente se lembraram de que Anxial era um de seus mercenários. Eles perguntaram confusos: por que você nos ligou? Onde estão os caras do Ski Ring? Oh, certo. Onde você está agora? Quando você vai voltar? Anxial balançou a cabeça. Houve alguns acidentes. Fomos atacados e os reféns foram mandados para o mercado de escravos. As pessoas de Ski Ring, Blades e Portligold não todas capturadas. Então estou no comando da missão agora. Encontrei o gerente deste mercado de escravos e ele quer negociar com você. E seus camaradas estão em minhas mãos. Orlide ajeitou as roupas e começou a fazer uma lista de suas demandas. O Silver se enfureceu. Isso é muito caro. Não podemos aceitar esse preço. Desculpe, você não está em posição de responder. Orlide disse em uma voz profunda e firme. Os reféns estavam em suas mãos e ele tinha certeza de que a prata não abandonaria seu povo. 3 milhões de enas era muito, mas os bolsos do Silver eram fundos o suficiente. Então eles ainda podiam conseguir dinheiro suficiente. Precisamos de tempo para discutir. O prateado cerrou os dentes, mas não pôde rejeitar a oferta. Ligue-me depois de chegar a uma conclusão. Mas há um limite de tempo. Muitos de nossos queridos clientes realmente querem comprar para seus amigos, então você não é o único comprador. Ameaçou Orlide. Anxial desligou seu comunicador e saiu sem qualquer expressão. Orlide queria acenar,
mas não se moveu um centímetro, sentando-se em sua cadeira. Quando Anxiao saiu pela porta, um homem usando uma máscara estava tentando entrar na sala. Eles roçaram os ombros um do outro, e o tempo congelou naquele momento. O cabelo de Anxiao se arrepiou e ele sentiu algo pontiagudo em sua testa. Os dois se entreolharam como se trocassem socos. A cena congelou no lugar, o ambiente todo perdeu sua cor e apenas seus olhos eram visíveis. No próximo segundo, cor e som quebraram o gelo. Eles agiram como se nada tivesse acontecido e continuaram andando. Depois de vários passos, Anxiao olhou de volta para o homem. Com maior poder, ele também tinha uma noção melhor do mundo exterior. Ele se sentiu em perigo depois de se aproximar de um ser poderoso, e essa foi a sensação que o homem da máscara deu a Anxiao. Não era apenas força, mas a aura do homem insinuava o cheiro de sangue dos mortos. Somente pessoas com sentidos fortes poderiam notar esse detalhe. O instinto de Anxiao disse-lhe que o homem mascarado também estava aqui pela prata. Eu me pergunto de onde ele é. Anxiao apertou sua mão e contatou o empregador. O prateado ficou chateado, porque os que estão resgatando são capturados. O que agora? Temos que pagar o dinheiro? Não se apresse em tomar uma decisão. Anxiao respondeu. Parece que os reféns ainda estão salvos. Vou pensar de outra maneira. Ok, lembre-se de que você deve priorizar a segurança deles. Depois que a ligação terminou, Anxiao agarrou seu cabelo e sentiu uma dor de cabeça chegando. O que devo fazer? Os reféns estão todos com Orlaid. No momento, sou um membro da Ilha do Dragão Flutuante, então não posso chamar a atenção. Só há uma maneira de forçar Orlaid a desistir do refém. Preciso persuadir Geni e Amis. De repente, ele teve uma ideia e se apressou em formular seu plano. Ao mesmo tempo, Ember, o mascarado, também foi tentar comprar o Silver. Quanto você está oferecendo? Orlaid perguntou. 50 mil por pessoa. Orlaid balançou a cabeça e parecia desinteressado. Ember franziu a testa. Este preço já é 50% superior ao preço original. Por que você ainda está se recusando? Há alguém que está pagando mais? Respondeu Orlaid. 70 mil, acrescentou Ember. Orlaid ainda balançou a cabeça. 100 mil. Essa é minha oferta final. Insuficiente. Então, quanto você quer? Ember foi paciente. Orlaid riu. O comprador generoso está oferecendo 210 mil por pessoa. Claro, o negócio ainda não foi fechado, mas... se você puder pagar mais de 200 mil, esse fato pode mudar. Ok, eu vou pensar sobre isso. Ember acenou com a cabeça e deixou o mercado de escravos. Líder, como está a negociação? Seu membro da equipe perguntou. Ember tirou a máscara e disse calmamente, mudança de planos. Vamos levar os reféns à força. Darkstar tinha dinheiro para pagar, mas não valia a pena. Mesmo que acertassem o preço, havia uma chance de que o gerente aumentasse o preço novamente. Que tipo de organização era a Darkstar? Eles eram os bandidos. Se eles obedecessem a tais ordens, o que aconteceria com sua dignidade de vilões? No planeta da Galáxia Faun, havia conflito entre os pratas. Eles já deram um preço. O que estamos esperando? Vamos pegar o dinheiro. Espere um segundo. Essa coisa toda parece incompleta. Os mercenários trabalharam junto com os administradores do mercado de escravos para nos enganar. Todos em Shattered Ring são goblin gananciosos. Precisamos nos preparar para essa possibilidade, disse alguém do grupo. No final das contas, a segurança está em primeiro lugar. Ski-Ring, Blades e Purple Gold caíram? Então como podemos confiar neste Blackstar Group? Se eles ultrapassarem seu limite e tentarem ser heróis, eles podem trazer mais perigo para os reféns. Vamos apenas dar o dinheiro. E se eles não libertarem os reféns depois de atendermos às suas demandas? Disse um homem preocupado. Após uma discussão caótica, no final, o capitão manteve a calma e tomou a decisão. A razão pela qual eles falharam da última vez foi porque estavam em menor número. Vou confiar neles uma última vez. Faremos o Blackstar Mercenary Group tentar mais uma vez? E se eles não conseguirem, acredito que nos darão uma resposta precisa. Dar o dinheiro é nossa última opção. Uma equipe de jogadores montou uma aeronave e patrulhou uma área. Ligi estava na aeronave. Ele se esquivou da vista de todos e pegou a conta da mensagem secreta. O que é esta coisa? Ligi murmurou para si mesmo. As instruções dizem que haverá um bônus de recompensa se eu der a uma pessoa específica, mas não há nenhuma dica de quem pode ser essa pessoa. Eu mesmo tenho que ativá-lo. Ligi tinha muita experiência em jogos. Com itens que não tinham instruções claras, o jogador teria que tomar a iniciativa e mostrar este item a diferentes NPCs. Se um NPC reagiu de forma diferente em comparação com o resto, esse deve ser o personagem específico. Vamos fazer isso. Ligi tomou uma decisão. Capítulo 376, Corpo de Aço. As equipes de Goa, Serleni e Porter estavam todas trancadas na prisão do dragão flutuante. Eles contataram seus respectivos líderes e pagaram a fiança. Eles não podiam sair antes que os oficiais superiores fossem buscá-los e se desculpar. Durante o tempo de prisão, todos estavam desconectados do mundo exterior. Eles estavam entediados de morte. O único assunto sobre o qual eles podiam falar era Anxiao. Eu me pergunto se a Blackstar salvou os pratas. Porter murmurou. Mesmo que Blackstar esteja trabalhando para a Amis, o que ele pode fazer? Não há como ele ser capaz de salvá-los. Serleni estava pessimista sobre a situação. Ele apertou sua mão. Bem, eu não posso culpá-lo. Se eu estivesse na situação dele, também não seria capaz de fazer nada. Além disso, ele está com Floating Dragon. Não podemos ter certeza se ele ainda será um mercenário ou não. Já pedimos este favor a ele. Vamos apenas confiar nele. Goa franziu o sobreolho. Serleni estava frustrado. Quero acreditar que ele pode fazer isso, pois é nossa última esperança. Mas há algo que ele possa fazer? Eu não sei. Goa suspirou. O moral dos mercenários estava baixo. Eles tentaram confiar em Anxiao, mas seus cérebros lhes disseram que essa missão já havia falhado.
Você está procurando por Ames? Ela não está aqui, saiu há alguns dias. Jenny leu os documentos sem erguer os olhos. Para onde ela está indo? Anxiao ficou surpreso. Ames sempre ficou na ilha do dragão flutuante. Ela disse que estava de mau humor. Então queria lutar com alguém. Jenny respondeu com uma voz fria como a de um homem de negócios. Ela ajustou os óculos de armazenamento de dados e disse: ela não gostou da mensagem que você trouxe. Os olhos de Anxiao piscaram. As únicas pessoas que poderiam se igualar a Ames eram os 3 supers do mesmo grau no Shattered Ring. Ele esperava que não houvesse nenhuma notícia maluca alguns dias depois. Ele planejou enganar Ames para liberar os pratas. Então ele teve que esperar seu retorno. Anxiao não queria se revoltar quando Ames não estivesse em casa, pois o risco era muito grande. Também não havia necessidade de fazer isso, já que a facção do dragão flutuante deu a ele alguns benefícios silenciosos. O mordomo-chefe Jenny era durão, ao contrário de Ames, e Anxiao mal pensou em persuadi-la. Uma vez que Ames não está presente, de acordo com as regras de gestão, sou temporariamente a mais alta autoridade, disse Jenny. Fortalecemos a defesa do Wilsander. E a Ayer está protegendo o núcleo gravitacional. Tudo está em ordem. Então não se atreva a fazer outros planos. Senão você vai se arrepender. Anxiao entendeu a mensagem oculta de Jenny. Ele havia se juntado à facção por apenas alguns dias e, embora os outros membros não o rejeitassem, Jenny ainda estava de olho nas pessoas do grupo mercenário Black Star. Era sua responsabilidade como mordomo-chefe limpar a bagunça de Ames. Jenny queria avisar Anxiao para não fazer algo estúpido. Anxiao sorriu e ignorou o aviso de Jenny. Ele saiu do escritório, voltou para o escritório de logística e conseguiu seu próximo emprego. Ayer levou metade dos trabalhadores para acampar ao redor do núcleo de energia da ilha flutuante. O restante dos trabalhadores ficou de prontidão na sede enquanto realizava as tarefas de manutenção diária. Anxiao foi designado para permanecer na sede. Depois de perder metade da força de trabalho, a carga de trabalho aumentou repentinamente. Todos estavam extremamente ocupados. E o grande mecânico An tinha que gastar seu tempo consertando aeronaves e equipamentos sem fazer mais nada. Ponto. Poucos dias depois, no mercado de escravos, Orlaid fez uma ligação para Anxiao e perguntou: seu empregador decidiu pagar o preço? Ainda não. Anxiao respondeu enquanto consertava um coletor de toca. Ei, não perca meu tempo. Diga a eles que só vou esperar mais 3 dias, ou então vou vender para outros compradores. Orlaid ficou puto e desligou a ligação logo depois de terminar a frase. Ele tomou um gole de uma bebida de alucinação e ficou alto. Se a prata não estiver jogando, então o homem da máscara é o próximo comprador com lance mais alto. Aos seus olhos, Ember era seu plano B, não importava o que acontecesse. Ele certamente acabaria com muito dinheiro. Pensando na enorme soma de dinheiro, Orlaid sorriu ainda mais. Emocionado, ele engoliu a bebida e cantarolou uma melodia deliciosa. Ao mesmo tempo, pares de olhos estavam escondidos nas sombras, olhando para um mercado de escravos. Esse foi o dia que Darkstar atacaria. Ember tinha feito um plano de infiltração para roubar o refém ao invés de ter uma batalha direta. Eles não sabiam que Ames havia partido, então estavam sendo cautelosos. O potencial de Esper de Ember era classe A+, mas ele ainda estava em desenvolvimento. Então ele estava atualmente na classe B+, contra a Ames, que poderia atirar nele. Até Ember teve que engolir seu orgulho e ser meticuloso em sua operação. Seguindo a equipe Darkstar estavam os piratas galácticos. Quando Ember estava disfarçado, ele encontrou alguns novos companheiros de equipe. Ele fez uma promessa vazia de que dividiria igualmente o lucro enquanto mostrava parte de seu plano. E isso foi o suficiente para atrair os piratas. Os piratas poderiam ajudá-los a cobrir o verdadeiro propósito do Darkstar. Se eles fossem expostos, os piratas também poderiam atrair ataques deles e criar o caos. Você cortou a energia? Ember perguntou no comunicador. Acabei de me infiltrar no sistema principal da Ilha do Dragão Flutuante. Estou plantando dispositivo disruptivo agora. Preciso de mais 2 minutos para cortar temporariamente o fornecimento de eletricidade para o distrito do mercado de escravos. O sistema de vigilância ficará inativo e não detectará nada. A coisa toda vai durar 17 minutos. Deve ser o suficiente para sua operação. Boa. Ember acenou com a cabeça. Para esta operação, o Darkstar foi equipado com equipamentos de alta tecnologia. Eles dividiram a equipe em duas, com uma indo atrás do fornecimento elétrico e fazendo com que parecesse um problema técnico. Embora houvesse alguns movimentos, ele não acionaria o alarme. Isso criou a oportunidade para Ember fazer seu trabalho. Assim que atingiu a marca de 2 minutos, todas as luzes do distrito se apagaram e o lugar mergulhou na escuridão. Então, toda a rua ficou barulhenta, com as pessoas se perguntando o que teria acontecido. Ember fechou os olhos e usou sua visão Esper. Ele sentiu as partículas de carbono ao seu redor e os objetos que havia escondido no mercado de escravos. Ele estalou os dedos e lançou seu poder Esper. Dentro do mercado de escravos, as pedras no canto da parede racharam e pequenas bolas metálicas caíram das rachaduras. As bolas então liberaram um gás forte e invisível do sono, que encheu todo o edifício. O gás afetava apenas o sistema nervoso. Então não faria mal. Flop, flop. Os trabalhadores do mercado de escravos caíram no chão um após o outro. Orlaid ficou chocado com a queda repentina de energia. Antes que pudesse se levantar, ele já havia desmaiado por inalar o gás. O poder Esper de Ember pode controlar as moléculas de carbono até um certo grau. Ele poderia dividir e combinar moléculas para transformar o carbono em diferentes estados, como do sólido ao gasoso. Havia muitos materiais contendo carbono e, com seu poder atual,
Controlar algumas pedras era moleza. Sob o manto da escuridão, a equipe se infiltrou no Slave Market. A sala estava totalmente escura, mas os restos de carbono estavam espalhados, o que mostrava a estrutura da sala. Ember rapidamente encontrou a prisão subterrânea e confirmou que seus alvos estavam lá. Por causa da queda de energia, todas as fechaduras do Slave Market foram desativadas. Ember e sua equipe caminharam pela prisão com facilidade enquanto abriam a porta. Todos os prisioneiros saíram correndo da sala com lágrimas escorrendo, como se estivessem sendo salvos. Você está aqui para salvar a todos nós? O prata perguntou com surpresa enquanto eles saíam, pensando que eles eram os mercenários resgatando-os. Mas eles rapidamente descobriram que haviam saltado da frigideira para o fogo. Todos os membros do Darkstar usavam suas máscaras. Ember disse aos outros piratas emocionados. Como prometido, eu só quero a prata. Os outros escravos são seus. Desta vez, um grupo de brutos saiu da multidão e disse, não é justo. Os prateados são os mais valiosos. Quem você pensa que é? Ember não esperou que eles terminassem. As expressões dos brutos tornaram-se amargas e cheias de dor. Eles abriram a boca, mas nenhum grito saiu. Começando da pele à carne, tudo se transformou em cinzas e seus corpos desabaram em um instante. Alguém mais quer conversar? Ember perguntou friamente. Todo mundo congelou. Eles não podiam acreditar no que viam, então obedeceram silenciosamente à ordem e desistiram de pensar em pegar os pratas. Alvo adquirido. Vamos sair daqui e fazer um interrogatório em uma casa segura. Os membros do Darkstar rapidamente deixaram a cena. Poucos minutos antes, quando a energia foi cortada, o escritório de logística recebeu um relatório. O sistema atribuiu a tarefa de reparar o problema a Anxiao. Missão de emergência? Anxiao estava consertando uma toca próxima. Ele largou tudo e se dirigiu ao distrito de Slave Market. Vendo que não havia luzes por perto, Anxiao ligou seu radar de detecção. Ele parou de repente, pois não conseguia detectar nada no mercado de escravos. Era evidente que havia frequências de perturbação na área. Algo está suspeito. O rosto de Anxiao ficou sério quando ele percebeu que algo ruim estava acontecendo. Ele ativou seu jetpack e correu em direção ao mercado de escravos. Assim que chegou lá, sentiu o cheiro do denso gás do sono. Sublinhado. Você inalou um gás anestésico forte. Calculando o efeito. Seu END é superior a 100 pontos. Você está imune à hipnose. Seu fim é superior a 150. Você é imune à sonolência. Sublinhado. O lugar estava mortalmente silencioso. Ele ativou sua visão noturna e viu os trabalhadores espalhados. O que está acontecendo aqui? Alguém roubou este lugar? Quem tem coragem de fazer isso? Anxiao levantou suas suspeitas. Nesta época, sons de passos vinham das estrelas. Ember trouxe os prateados escada acima e ele viu Anxiao parado na porta. Eles nos encontraram. Por outro lado, Anxiao ficou ainda mais chocado ao ver alguém resgatando os pratas. Quem diabos assumiu meu trabalho? Nosso empregador encontrou outro mercenário? Estamos do mesmo lado? Anxiao não conseguiu determinar a identidade do outro homem. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Ember tentou controlar as moléculas de carbono no corpo de Anxiao e transformá-lo em pó. Zumbir. O poder Esper atravessou diretamente a armadura e agiu no corpo de Anxiao. Sublinhado. Você recebeu o ataque de Ember. Desconstrução do átomo de carbono. Você recebeu 1146 Druida Mage. Você recebeu o ataque de Ember. Desconstrução do átomo de carbono. Você recebeu 988 Druida Mage. Sua habilidade, Corpo de Aço, ativada. Todos os danos verdadeiros são anulados. Sublinhado. Através da interface, Anxiao viu o dano _0 que preencheu sua tela. Nada aconteceu. A expressão de Ember congelou atrás da máscara. Ele podia sentir as moléculas de carbono no corpo de Anxiao, mas não conseguia movê-las como as outras pessoas. De repente, ele sentiu as moléculas no corpo de Anxiao se contraírem e se tornarem duras como pedra. Parece que ele é um inimigo. Anxiao se concentrou e a armadura cobriu seu corpo. Ele entrou no modo de batalha e usou Urato of Garret, sem hesitação. Capítulo 377. Aproveite a oportunidade. O feixe de luz ardente explodiu como uma lança dourada rompendo a escuridão, atingindo o rosto de Ember. Estrondo. Chamas explodiram. Antes que a luz tivesse desaparecido, uma sombra surgiu rapidamente. A reação de Anxiao foi excepcionalmente rápida. O cabo da foice saltou da armadura e escorregou para sua mão, se expandindo em uma grande foice preta com um golpe. A foice e a sombra se chocaram. Clank. O som de metal colidindo. Uma mão cristalina agarrou a foice e os dois competiram em força. Anxiao olhou para a mão. A pele de Ember se tornou como um diamante, e a lâmina não poderia cortá-la. O solo abaixo dele se moveu e o elemento de carbono foi extraído, transformando-se em partículas de poeira, subindo por suas pernas e endurecendo rapidamente. Anxiao saltou rapidamente para trás em estado de choque, esquivando-se antes que a lama endurecesse, rasgando o diamante que ainda estava para formar. Controle elementar de carbono. Poder problemático. O analisador no traje mecânico detectou o material que foi controlado. Era todo carbono. Anxiao era experiente, então ele adivinhou imediatamente o poder do oponente e sentiu que era muito difícil lidar com ele. Este tipo de átomo controlando o poder de Esper era muito raro, seus efeitos eram geralmente muito bem arredondados, capaz de atacar, defender, controlar e até mesmo construir materiais. Muitos materiais naturais continham carbono, e o poder do oponente passou a ser o nêmesis da vida baseada no carbono. Anxiao ficou discretamente chocado. Felizmente, ele tinha o talento da imunidade Druida Mage, caso contrário, ele teria morrido. Corpo de Aço,
veio do líder da organização germinal. É claro que, neste estágio, a força do líder não era mais um grande problema, mas aquele velho era uma figura de personagem principal, afinal, e um chefe para arrancar. O efeito desse talento foi muito forte e deu imunidade completa a Truida Magis. Truida Magi ignorou toda a resistência e pode ser muito perigoso. Mesmo o pugiliste mais tanqueiro sofreria de Truida Magi, e com esse talento, era uma garantia de segurança. Até agora, Anxiao tinha ganhado 2 habilidades de moldagem no total, a outra era, vida básica fortalecida, o que lhe deu muita saúde. Sua saúde poderia até se comparar a pugilistas do mesmo nível. Apesar de ser um mecânico, era um tanque nojento. E Ember estava adequadamente enojado agora. Desconstrução do átomo de carbono era uma nova maneira de usar o poder Esper que Ember só havia obtido após atingir o grau B. Era uma habilidade letal para supers de baixo grau. Funcionava quebrando diretamente a estrutura molecular do corpo do oponente. A diferença entre a energia e o nível do oponente precisava ser determinada antes de fazer efeito. Se o alvo falhou em corresponder a um certo padrão, o alvo então sofreria dano verdadeiro. Normalmente, qualquer pessoa cuja nota fosse inferior à de Ember não poderia corresponder a esse padrão, mas Anxiao era diferente. Embora seu nível fosse mais baixo do que o seu, por acaso ele tinha imunidade à Truida Magi. Corre, Ember suprimiu seu choque. Seu trunfo não funcionou, e seus outros poderes eram todos métodos de combate comuns que não tinham poder destrutivo suficiente. Não era hora de lutar e não havia tempo para pensar. Zumbir. O campo de força se espalhou. O solo e as paredes ondularam como água, e incontáveis moléculas de carbono foram extraídas e reformadas. As moléculas do tamanho de um pó envolviam Anxiao como seda preta, então rapidamente endureceram em diamantes com várias formas, espigões, barreiras, caiolas e assim por diante, retardando o Anxiao. Flank. O pó de carbono giratório estava por toda parte, movendo-se como ondas, solidificando-se de vez em quando. As mudanças arbitrárias da forma material foram magníficas. Anxiao mostrou os dentes. A fita de poeira era densa, difícil de prever, muito rápida e continuava atacando, então realmente testou sua velocidade de reação. Ampipiteri planejou rapidamente a rota de esquiva, permitindo que Anxiao manobrasse e se esquivasse, mal evitando os ataques um após o outro. O movimento era muito difícil de fazer. Ele era como um paciente epiléptico fazendo uma dança de rua, mas também foi muito eficaz. Apesar de parecer que ele mal conseguia desviar, ele era muito firme. Enquanto Anxiao estava parado, Ember pegou os pratas e escapou porta afora. Anxiao, é claro, não podia permitir que os pratas fossem simplesmente levados embora assim. Quando ele estava prestes a persegui-lo, o traje mecânico ativou repentinamente um aviso, notificando de que havia uma reação de alta energia por trás de suas costas. Ele deslizou e se esquivou. Estrondo. Todos os tipos de ataques acertam onde ele estava originalmente, criando uma grande cratera. Anxiao olhou para trás para ver aqueles piratas que haviam tomado escravos para se atirando contra ele. Dezenas de supers o cercaram com intenções assassinas. Rapidamente, mate a testemunha. Ele está sozinho, vamos atacar juntos. Anxiao foi cercado e não pôde se retirar. Ember e os outros desapareceram de sua vista. Ele franziu a testa e não teve escolha a não ser lidar com aqueles brutos. Ele estava sozinho, então o oponente aproveitou a vantagem de ser maior do que ele. Ele não poderia derrotá-los rapidamente. Anxiao decidiu usar o comunicador em seu traje mecânico para pedir ajuda. Depois de lutar por um tempo, esses piratas galácticos perceberam que não poderiam derrotar Anxiao de forma alguma, e Anxiao derrotou vários deles. Rapidamente, eles começaram a ficar ansiosos. Esse cara é muito forte. Não perca mais tempo, temos que ir. Não, ele viu a nossa identidade. Se ele relatar aos guardas, seremos imediatamente expostos. Esses brutamontes tinham desentendimentos, metade deles queria recuar, mas, quando estavam prestes a sair, o telhado do mercado de escravos foi repentinamente destruído. Todos ficaram chocados. Eles olharam para cima surpresos, e alguns aviões dragão-borboleta estavam circulando no ar, apontando seu holofote para baixo. Havia mais aeronaves vindo de longe. Esses guardas eram todos jogadores que Anxiao havia chamado. Aproveitando o emprego, chegaram ao local para retroceder muito rapidamente. Erlous acenou atrás do vidro de alta concentração. Todos os brutos ficaram assustados. Foi como um ladrão sendo pego pela polícia durante o ato. Anxiao recuou e recuou, deixando a área coberta pelos ataques. Quando a ponta de sua boca se ergueu. Quer transar comigo? Eu também tenho Bakup. Todas as aeronaves dispararam lasers contra os brutos. Bom, bom, bom. Lasers dourados caíram como uma tempestade, e os piratas caíram em bandos. Eles estavam apavorados. São os Dragon Guards. Corre, separem-se. Eles estavam em pânico e não podia mais se preocupar com Anxiao. Eles se espalharam e fugiram, e as aeronaves se dividiram para persegui-los. Anxiao não os perseguiu imediatamente. Os Dragon Guards estavam no ar e podiam perseguir com mais eficiência. Ele não queria agir no chão. Então ele estava esperando por suas asas de morcego chegarem. Ember escapou primeiro e já estava há muito tempo fora de sua vista. Mas Anxiao não apenas o assistiu escapar. Ele secretamente deixou uma marca nele. Erlous, um grupo de pessoas misteriosas arrebatou os prateados. Eu os marquei no radar e a inteligência foi enviada para você. Não os deixe escapar. Anxiao desenhou uma rota brilhante no mapa e a enviou para Erlous. Eles também têm um super,
Grau B, que pode controlar as moléculas de carbono. Ele cuidado, mantenha o escudo. Não entre em combate com ele antes de eu chegar. Ok, eu os vejo, seguindo agora, Erlous respondeu. Nesse momento, Wilsander enviou um comunicado e perguntou em voz muito baixa. O que aconteceu? Anchial descreveu o que aconteceu, enfatizando fortemente o fato de que o inimigo atacou a propriedade da Ilha do Dragão Flutuante com intenções maliciosas e que ele foi a estrela que parou os inimigos. Veja como essas pessoas são arrogantes, desrespeitando você completamente, capitão da guarda. Se você não for em frente e espancá-los, não tem vergonha? Ele estava preocupado com a possibilidade de Wilsander não ter ouvido o ponto-chave e repetido essa parte 3 vezes. Ok, certo, entendi. Wilsander desligou a comunicação às pressas, temendo que Anchial pudesse repeti-la pela 4ª vez. No entanto, Anchial já havia alcançado seu objetivo. Esta frase girou na cabeça de Wilsander, e ele não poderia esquecê-la, mesmo que quisesse. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais irritado ele ficava. Exatamente. Quem não sabe que nós, guardas dragões, controlamos a cidade inteira. No entanto, essas pessoas ousaram violar as regras. Eles estão desrespeitando completamente os guardas. Eles estão me desafiando. Hoje, essas pessoas ousaram roubar os escravos. Amanhã, eles ousarão bombardear a ilha. Inaceitável. Se eu não espancar vocês, que tipo de capitão da guarda eu serei? Wilsander pensou um pouco e ficou furioso. Ele ordenou que os guardas diretamente abaixo dele se retirassem. Acontece que Ames estava fora, então os guardas estavam de prontidão o tempo todo. Eles estavam no nível de alerta mais alto e eram muito eficientes. Os aviões voaram pelo céu, um após o outro. Os residentes e forasteiros no terreno todos olharam surpresos. Eles nunca tinham visto todos os guardas atacando ao mesmo tempo. O que aconteceu? Anchial olhou para a bagunça ao seu redor e viu Urlaide inconsciente. Seu humor melhorou imediatamente. Você merece por querer me enganar com meu dinheiro. Ele se perguntou, quando Urlaide acordou e viu todos os seus escravos se foram e sua casa destruída. Que expressão ele teria, pensando na cara que Urlaide tinha naquela época, quando ganhou as pratas? Anchial se sentiu aquecido por dentro. Ele olhou para a interface. Havia uma nova mensagem. Dizia que ele havia flagrado os criminosos em flagrante, fornecido informações e impedido os inimigos. Seus pontos de relacionamento com a Ilha do Dragão Flutuante aumentaram em 400, passando do frio para neutro. Anchial de repente pensou em algo. Aproveitando o tempo da espera, desceu até a cela subterrânea da prisão. Chegou ao local da porta secreta, rompendo a parede com violência, expondo a cela de Arosia. Aqueles brutamontes não haviam descoberto essa porta secreta, então Arosia ainda estava trancada lá dentro. Ember tinha realmente notado a porta secreta, mas seu alvo eram apenas os prateados, então ele não se preocupou em contar aos outros sobre isso. Anchial abriu a porta da cela e estendeu a mão para Arosia. Ele ainda se lembrava de que tinha missão, visitante de Afar, que exigia que ele trouxesse Arosia por 6 dias. Naquela época, ele não a comprou porque Urlaide pedia dinheiro, então agora era a chance. Se ele não aproveitasse a oportunidade como sempre fazia, ele se arrependeria. Ele não ia deixar nada para Urlaide. Arosia ergueu os olhos e encarou a mão de Anchial. A confusão apareceu em seu rosto e ela não se mexeu. Certo, ela não tem memórias e curiosidade. Anchial pensou na apresentação de Urlaide. Ele decidiu simplesmente seguir em frente e abrir os punhos e a gola dela. Então, ele agarrou a mão de Arosia e saiu. Como esperado, Arosia não resistiu. Ela deixou Anchial puxá-la com uma cara calma, como um barco flutuando junto com as ondas. Ela olhou para o rosto de Anchial o tempo todo. Embora ela agisse como uma marionete, seus olhos estavam muito brilhantes neste momento, como se ela estivesse pensando profundamente. Capítulo 378. Falha de confidencialidade. Darkstar exposta. O fundo da caixa do equipamento disparou uma chama azul e voou de longe. As peças são montadas automaticamente e Lampipiter entra em Flight Mode. Reportar posição. Anchial se preparou rapidamente, agarrou Arosia e voou para o céu. Ele não se preocupou com a possibilidade de Arosia se machucar durante o voo em alta velocidade. Ela tinha um poder extraordinário dentro de seu corpo. Mesmo que ela não soubesse como usá-lo, a resistência que ela ainda tinha protegia. Erlous enviou as coordenadas e a tela tática exibiu um mapa tridimensional, marcado com a aeronave de Erlous. A velocidade de rotação dos turbos nas asas de Anchial aumentou, lançando uma nuvem de jato, passando de um voo estacionário para um voo de alta velocidade em um instante. Nenhum buffer era necessário, o traje mecânico poderia eliminar a maior parte da carga e Anchial suportaria o resto. Arosia foi segurada na frente de seu peito. Seu cabelo estava dançando e seus olhos estavam fechados, mas ela não se machucou. Depois que Anchial derivou a aeronave Dragão Borboleta, ele fez melhorias em suas asas de morcego, adicionando tecnologia de empuxo antigravidade, aumentando substancialmente sua velocidade. Durante o voo, Anchial contemplou a identidade do oponente. O controle do elemento de carbono de Ember o fez pensar em um poder esper incrivelmente forte teoricamente existente. O controle de partículas ultrapassou o limite de controle de um único elemento, quase todo poderoso, capaz de formar e desconstruir qualquer matéria. Se a energia fosse forte o suficiente, ela poderia teoricamente controlar a desconstrução e reconstrução de planetas, formar vidas ou mesmo alterar a construção das partículas e criar antimatéria. Com preparação, ele poderia completar colisões de partículas sem qualquer maquinário, simular todos os tipos de fenômenos, ou mesmo realizar compressão de alta concentração, criando buracos negros.
Esse tipo de poder esper relacionado à origem da matéria é horrível demais. Era como o Criador Todo-Poderoso, listado no Tratado de Restrição de Energia esper extremamente perigoso pelas 3 civilizações universais. Dentro havia cerca de 100 poderes altamente perigosos de esper, teoricamente possíveis. Para alguns poderes, mesmo existir era um pecado. No entanto, a busca individual geralmente entra em conflito com as massas. Os poderes esper altamente perigosos dentro do tratado foram classificados por alguém, transformando-o na lista de poderes esper mais desejados. Felizmente, a maioria desses poderes de esper nunca apareceu. O controle de partículas sempre esteve entre os 5 primeiros. Não houve relatos de testemunhas, e houve rumores de que não poderia ser despertado individualmente, apenas formado por fusão. Outro boato era que o poder esper era uma criatura viva com consciência. Alguns tipos de campo de energia tipo vida, expressa como um grande fluxo de energia, flutuando através do vasto universo. Foi dito que o hospedeiro daquele poder já havia aparecido antes, mas como aquela pessoa não conseguia suportar aquela enorme energia, o hospedeiro morreu devido ao colapso do gene. No entanto, não houve relatos de testemunhas, então ninguém sabia se era verdade. Afinal, havia incontáveis rumores no universo. Algumas pessoas até espalharam o boato de que Imperador Dragão, Hermes era na verdade um homem. Embora o controle da molécula de carbono estivesse longe do controle de partículas, havia semelhanças. Foi muito icônico e único. Além disso, o nome, Ember, nas informações de combate que ele viu parecia um pouco familiar. De repente, Anxiao teve um lampejo de percepção e uma parte da memória veio à tona em sua mente. Codinome Ember. Molécula de carbono controlando o poder. O indivíduo mais forte de Darkstar, Anxiao ficou chocado e surpreso. Pelas poucas informações que ele expôs naquele curto contato, Ember permitiu que Anxiao adivinhasse sua identidade. Ember queria mantê-lo confidencial, mas ele já havia falhado na frente de Anxiao. A razão pela qual Anxiao pôde confirmar o alvo foi que a combinação do codinome Ember e o poder de uma pessoa eram muito icônicos. Em sua vida anterior, com o Mutation Disaster como limite, a luta entre Godora e Darkstar se tornou direta. Ember fez seu nome então. Era muito difícil lidar com seu poder e a guerra tirou seu potencial. Quando ele alcançou o grau A força de seu poder perdeu um grande salto, e então ele se tornou o super mais forte em Darkstar. Milhões de Godorans morreram em suas mãos. Uma frase pela qual ele era conhecido era muito popular entre os jogadores da facção Darkstar nessa versão. Eu estava destinado a me tornar o pesadelo de Godora, para fazê-los refletir sobre suas tradições retrógradas com o massacre. A crença de linhagem à qual eles se apegam com firmeza vai contra as formas de reprodução e da natureza, e foi essa mentalidade que nos criou. Após sua confissão, eles engolirão a fruta que criaram ao longo de milhares de anos de fé no sangue puro. Em suas ruínas, Darkstar reconstruirá Godora. Até então, não haverá sangue puro, nenhum superior por causa de sua linhagem. A discriminação não existirá mais e ninguém será inferior desde o momento em que nascer. Híbrido é inclusão, progresso e igualdade. Vamos eliminar a decadência. Que a vida e a esperança abençoem Godora, louvado seja Gal. Claro, embora essa frase soasse muito épica, Darkstar se considerou revolucionário. Eles acreditavam que a revolução precisava de sacrifício e determinação para alcançar seus objetivos por todos os meios necessários. Outras raças como Sunils foram fortemente danificadas por causa disso. Aos olhos das facções legais, não importa o quão bons Darkstar parecessem, eles ainda eram uma organização terrorista caótica e maligna. O irônico era que Ember não era um Godoran híbrido. Ele pertencia a outra raça, mas foi criado pela Darkstar desde muito jovem, formando um ódio firme. No entanto, esse ódio não tinha absolutamente nada a ver com ele. Como pode ser visto, a doutrinação de Darkstar foi certamente muito boa. Ember ainda estava no estágio de cultivo secreto, ainda não alcançando seu pico. Anxiao foi o primeiro estranho a saber a identidade de Ember, e ele tinha dúvida sobre isso. As ações do Darkstar sempre tiveram um propósito, tudo o que eles fizeram foi para ir contra a Godora, porque eles alvejaram os Silvers. Darkstar quer usar este grupo de Silvers para ameaçar a civilização prateada. Impossível, trata-se apenas de um grupo de turistas. Eles não têm tanto poder. Mesmo que eles capturem todo o parlamento prateado, e a civilização prateada não será ameaçada, o que Darkstar quer. Os olhos de Anxiao se moveram. Será que esses prateados têm outros segredos? A visão da aeronave apareceu à frente. A escotilha se abriu e Anxiao entrou voando. Erlos se aproximou. O alvo não tem intenção de revidar. Eles não têm uma rota fixa e não sei onde é o destino deles. Continue perseguindo. Erlos acenou com a cabeça. Ele viu a Rosie ao lado e ficou chocado com sua beleza. Ele disse com surpresa: "Você é? Não pergunte. Vou explicar na próxima vez." Anxiao temporariamente não teve tempo para lidar com os problemas de Arosia. Ele olhou para Ember e os outros pela janela. Não podemos nos livrar dessa aeronave. Os outros guardas estão vindo para ajudar. Então é melhor nos retirarmos o mais rápido possível. Um subordinado disse apressadamente. A expressão de Ember estava muito séria. A aeronave que o seguia não disparou, fazendo-o sentir uma pressão iminente. O plano tinha sido muito completo originalmente, e a causa raiz da situação atual foi a testemunha que entrou em cena em meio ao caos. Tudo estaria bem se ele o tivesse matado em um instante. Mas não apenas aquela testemunha era um super grau B, ele era até imune à sua desconstrução de átomo de carbono. Inacreditável. Ele nunca falhou quando usou isso contra alguém mais fraco do que ele. Era sabido que a organização de Hermes era fraca. No entanto, o camelo mais fino era maior do que um cavalo. Havia pessoas muito únicas sob o Imperador Dragão. A sobrevivência da testemunha atrapalhou todos os seus planos.
Essa pessoa era definitivamente um dos guardas dragão, e foi por isso que ele conseguiu chamar os guardas de lá. Ember estava sem palavras e ele só podia sentir que a sorte não estava do seu lado. Felizmente, ele encontrou outros criminosos para agirem juntos, com esses brutos chamando sua atenção. A Ilha do Dragão Flutuante não saberia sua identidade de pertencer a Darkstar. Eles não podiam esperar até que fosse seguro começar o interrogatório dos pratas. Ember fez um sinal com os olhos e os membros da equipe trocaram palavras em código no meio da fuga. Isso aumentaria o risco de exposição, mas eles não podiam se importar mais tanto. No entanto, ocorreu um acidente. Todos os Silver estavam confusos e ninguém correspondia à palavra de código. O portador não estava entre essas pessoas. A expressão do povo Darkstar mudou instantaneamente. Eles ficaram atordoados. Capítulo 379. Escravos? Eu não vejo isso. A expressão de Ember mudou. Ele olhou para as expressões de todos os prateados, e o horror em seus olhos não parecia que eles estavam fingindo. Eles realmente não sabiam a palavra de código. Sua compostura quase entrou em colapso. Felizmente, ele pensou em outra possibilidade com o tempo. Você tem algum outro amigo? Os prateados não ousaram não responder. Um deles disse enquanto tremia: originalmente éramos 17, mas 2 pessoas foram lançadas ao universo durante a viagem até aqui. Eles já estão mortos. O portador morreu e foi lançado ao universo. O pessoal da Darkstar ficou pasmo, sem saber o que fazer. O cadáver seco do transportador poderia ter flutuado em qualquer lugar até então. Não havia como eles encontrarem. Ember também estava atordoado, mas de repente, ele pensou em algo. Os traficantes de escravos definitivamente teriam revistado as roupas do carregador. Se a transportadora não ocultou a conta da mensagem secreta corretamente, os traficantes de escravos podem tê-la levado. Ainda havia uma chance. No entanto, isso significaria que eles resgataram os pratas por nada. E eles foram alvos da Ilha do Dragão Flutuante. O rosto de Ember congelou. Ele se sentia miserável. Se soubessem antes, teriam ido primeiro encontrar o traficante de escravos. Mas antes ele não sabia o que havia acontecido com o carregador. Resgatar os Silvers primeiro foi uma suposição lógica para o próximo ato. A transportadora pertencia a uma organização parceira e, depois que recuperassem a conta da mensagem secreta, eles o resgatariam se pudessem. Se não pudessem, eles simplesmente matariam. Mas agora esta etapa foi pulada. Aquele maldito comerciante de escravos havia concluído seu trabalho, mas a conta estava perdida. Além disso, Ember inicialmente só queria roubar as pessoas secretamente. Toda essa comoção foi um acidente. Em conclusão, ele foi extremamente azarado, verdadeiramente frustrado. Ember acenou com a mão e incontável poeira disparou do solo, transformando-se em uma cortina de seda, envolvendo a aeronave que os perseguia, bloqueando sua visão. Essa camada de poeira negra densa era feita de grafite, de modo que a imagem do dispositivo de detecção imediatamente ficou distorcida e desfocada. A aeronave ficou cega e desacelerou rapidamente. Vou perseguir, Erlous, mas não me siga. Ele pode te matar facilmente. Anxial impediu Erlous de pular do navio. Ele não queria que este quadro que ele havia feito tanto esforço para ser morto, então ele voou sozinho. Rompendo a barreira de grafite, Anxial se concentrou e olhou para ele. Então, de repente, ele ficou um pouco atordoado. Ember e seu povo fugiram com seus poderes e desapareceram sem deixar rastros, deixando apenas os pratas para trás, que estavam se abraçando enquanto tremiam. Eles não tinham sentido para Ember agora, então foram abandonados. Isso não apenas tornava mais fácil para eles escaparem, mas também acalmava os guardas dragões. Nesse momento, a barreira de grafite foi descartada e caiu no chão. Isso significava que Ember já estava longe e a aeronave havia deixado a área de seu poder. Ele correu tão rápido. Erlous ficou surpreso. Quando ele estava prestes a dar a ordem de continuar a perseguição, Anxial de repente levantou a mão, o parou e disse: não persiga mais. Não adianta. Por quê? Está tudo bem em deixá-los escapar? Basta dizer que não podemos pegá-los. Os olhos de Anxial brilharam. Vocês não perceberam? Esses brutos realmente nos ajudaram. Eles ficaram atordoados antes de olhar para onde Anxial estava apontando para ver os pratas no chão. Então, eles perceberam, e a surpresa apareceu em seus rostos. Isso mesmo. Nossa missão de contratação é resgatar os pratas. Depois de tantas coisas, os prateados finalmente foram resgatados de uma maneira estranha. Além disso, eles estavam nas mãos de Anxial. Anxial não iria perder essa oportunidade. A parte difícil de resgatar os pratas era Urlaide, e essa parte havia sido resolvida assim. Ele quase quis agradecer ao Darkstar. As palavras de Anxial foram ainda mais úteis do que o capitão da guarda Wilsander. Todos eles o ouviram e pararam a perseguição. Muito em breve, os outros jogadores chegaram em aeronaves, protegendo os pratas novamente. Wilsander pediu comunicação. Os outros brutos são todos capturados. As pessoas que você está perseguindo são as únicas que sobraram. Como tá indo? Anxial balançou a cabeça. Eles escaparam. Havia um super muito forte. Porque vocês são os únicos com problemas. Se isso vazar, esses forasteiros vão duvidar da autoridade de nós, guardas dragões. Mais e mais pessoas vão nos desafiar, ameaçando a segurança da Ilha do Dragão Flutuante, destruindo a paz dos residentes. O longo equilíbrio será quebrado e o mundo se tornará um caos. Nem me atrevo a imaginar. Quando Lord Ames retornar, minha posição em seu coração entrará em colapso. Wilsander reclamava sem parar. A boca de Anxial se contraiu. Você não tem ideia. Sua impressão no coração de Ames foi destruída desde o início. Ele não teve coragem de quebrar a fantasia de Wilsander. Eles não seriam companheiros de brincadeira se ele o fizesse. Na verdade,
criaturas em sua classe eram iguais aos paramécios aos olhos de Ames, e seus subordinados eram apenas paramécios domésticos. Anxiao cortou as reclamações de Wilsander e disse: não se preocupe, eu sei quem eles são. Nesse momento, uma nova ideia surgiu em sua mente. A razão pela qual Ember não tinha medo era porque eles mantinham as coisas confidenciais. No entanto, ele não sabia que sua identidade havia sido revelada por Anxiao. E quando sua identidade fosse exposta, ele definitivamente ficaria muito confuso, sem saber onde expôs qualquer informação. Ele nunca seria capaz de adivinhar o que havia de único em Anxiao, já que ele era o único que sabia sobre essa informação. Ele poderia tirar vantagem disso, revelando a identidade de Darkstar para a Ilha do Dragão Flutuante. Coincidentemente, Ames não estava de bom humor recentemente. Se alguém além do Grau avisasse a Estrela Negra, até mesmo Anxiao teria pena deles. Darkstar não quer causar problemas. Não tem problema, vou ajudá-los a causar muitos problemas. Afinal, sou um homem que usava lenço vermelho antes. Ajudar as pessoas é algo que devo fazer. Por causa do Mutation Disaster, Darkstar definitivamente seria seu inimigo. Então ele estava muito feliz com este plano. Além disso, Anxiao fez uma nova descoberta. Até Ember foi enviado. Esses Silvers definitivamente têm um grande segredo. E Darkstar está tentando fazer algo enorme. Ele perguntou aos Silvers ainda horrorizados, e depois disso, ele pegou alguns pontos-chave. Em primeiro lugar, Darkstar não queria resgatar todos os pratas, mas um certo. Em segundo lugar, essa pessoa definitivamente havia entrado em contato com Darkstar antes, ou eles não teriam trocado a palavra de código. Essa pessoa provavelmente era um empregado secreto, e mesmo seus amigos não sabiam sua identidade. Em terceiro lugar, um dos dois Silver que morreram era o alvo do Darkstar. Então Ember apenas recuou temporariamente. Definitivamente não significava que ele havia desistido. Em quarto lugar, provavelmente não foi a primeira vez que uma operação semelhante foi realizada. Ao conectar esses pontos, Anxiao sentiu o cheiro de uma conspiração. Era tão confidencial e cauteloso. Essa coisa era definitivamente muito importante para Darkstar. Ele estava de repente muito motivado. Se ele pudesse quebrar o plano de Darkstar secretamente, não apenas os irritaria, ele poderia até lucrar com isso. Além disso, ele estava nas sombras e o inimigo sob a luz. Essa era sua maior vantagem. O único problema era: ele não sabia o que Darkstar queria fazer. Houve uma séria falta de informações. Os guardas limparam as ruínas do mercado de escravos. Pessoas inconscientes foram levadas para o lado e os olhos de Orlaid se abriram lentamente. Ele finalmente acordou. Orlaid ergueu os olhos. Ele ainda estava perdido e confuso. Então, ele olhou diretamente para as ruínas diante dele, lentamente reconhecendo esse contorno familiar. Sua boca se abriu gradualmente e sua expressão ficou horrorizada. Então, um grito quase ensurdecedor subiu para o céu. Arg! Os guardas ao lado cobriram rapidamente os olhos e ficaram chocados. TSK, esta nota alta é comparável a um Psychic Blast. Depois que ele terminou de gritar, Orlaid caiu no chão. Seu coração estava batendo forte e ele quase sufocou. Ele ainda se lembrava da última coisa que vira antes de ficar inconsciente. Ele estava sentado em sua cadeira luxuosa, tomando um gole de uma bebida e se sentindo animado com a enorme soma de dinheiro que iria receber. Agora, sua casa se foi e ele de repente quebrou. Ele caiu do céu para o inferno em um instante. Sua compostura entrou em colapso. A camisa luxuosa de Orlaid estava coberta de poeira. Ele estava uma bagunça. Ele agarrou apressadamente um dos guardas e perguntou com a voz trêmula: o que aconteceu? Por que minha casa se transformou nisso? O guarda descreveu o que havia acontecido. Sabendo que os inimigos haviam sido capturados, os olhos de Orlaid brilharam e ele perguntou apressadamente: e quanto aos meus escravos, onde eles estão? Devolva-me agora. Neste momento, uma voz cheia de justiça apareceu do lado. Orlaid, não se preocupe. Eu definitivamente pegarei de volta todos os escravos para você, minimizando seus danos. Orlaid se virou e olhou imediatamente. Ele ficou muito surpreso. O dono da voz era Anxiao. Ele caminhou a passos largos e atrás dele seguiu todos os escravos, incluindo os pratas. Este grupo de escravos foi resgatado pelos guardas. Anxiao acabara de discutir com Wilsander e receber a autoridade sobre os escravos. Então reuniu todos eles. Todos esses são meus escravos. Orlaid ficou radiante. O rosto de Anxiao estava cheio de justiça. Ele deu um tapinha no próprio peito e disse: não se preocupe, se os escravos forem encontrados, vou devolvê-los imediatamente. Afinal, somos colegas. Encontrado, você já trouxe os escravos. Devolva-os rapidamente para mim. Orlaid estava confuso. Anxiao arregalou os olhos, olhou em volta e disse: onde estão os escravos? Diga-me, com certeza vou pegá-los para você. Pare de bancar o idiota, bem atrás de você. Orlaid estava agitado. Atrás de mim? Anxiao olhou para trás confuso. Depois balançou a cabeça e disse: apenas aqueles que usam algemas e colarinhos são escravos. Eu só vejo um grupo de pessoas livres. Onde estão os escravos de que você está falando? Agora Orlaid entendeu a intenção de Anxiao. Sua expressão mudou instantaneamente e seus pulmões quase explodiram de raiva. Capítulo 380. Lançado. Os brutos haviam sequestrado os escravos. Então eles não pertenciam mais a Orlaid. Então, os escravos foram resgatados por Floating Dragon. Anxiao havia destrancado todas as algemas dos escravos. Então ninguém poderia provar que eles haviam sido escravos. E ninguém poderia se opor se ele dissesse que eles eram pessoas livres. Orlaid não conseguiu se defender. Quando os escravos eram perdidos, eles só podiam ser pegos de volta, mas ele não tinha autoridade. A única maneira era subornar e pedir aos guardas que o fizessem. No entanto, o capitão da guarda Wilsander estava parado ao lado neste momento. Sem intenção de intervenção,
claramente a favor da posição de Anxiao. Com a aprovação do capitão da guarda, quem ousaria agir? Orlaid viu Theon entre os guardas. Theon estremeceu e recuou apressadamente para o fundo da multidão. Vendo isso, Orlaid sabia que não podia contar com Theon. Esse cara estava completamente com medo do povo do Blackstar. Olhando para a expressão calma de Anxiao, Orlaid ficou furioso, mas pelos escravos. Ele só podia suportar aquela raiva, não mais orgulhoso. Ele veio para Anxiao, com uma voz que apenas 2 deles podiam ouvir. Ele disse com raiva: tudo bem, você venceu. Você só precisa dos pratas, certo? Sal seus. Os outros escravos não têm nada a ver com você. Posso comprá-los de volta? Me dê um preço. Anxiao estava em vantagem, e Orlaid só pôde suportar a dor e desistir dos pratas. Ele estava pronto para fazer um grande sacrifício e trocar por outros escravos. Caso contrário, seu negócio estaria acabado. Eu acabei de dizer, só existem homens livres aqui. Anxiao encolheu os ombros. Orlaid teve a ideia errada. Sua expressão ficou lívida e ele disse: não vá muito longe. Você quer todos os escravos. Mas um mordomo-chefe não vai deixar você escapar impune. Pegar tudo. Ei, você não entendeu? Eles não são mais escravos. Anxiao disse friamente. Você está louco? Orlaid disse em um tom chocante. Ele havia pensado que Anxiao queria mais dinheiro. Mas agora ele entendia. Anxiao estava planejando deixar todos os escravos irem, realmente dando-lhes liberdade. Era um desperdício demais. Ele achou difícil entender o que Anxiao queria ganhar salvando de graça aqueles escravos não aparentados. Neste momento, uma aeronave pousou. O mordomo-chefe Genie e seu pessoal correram para o local. Os olhos de Orlaid brilharam, como se ele tivesse encontrado alguém em quem confiar. Ele lançou um olhar fixo para Anxiao e correu para Genie. Mordomo-chefe, eu espero ter meus escravos de volta. Orlaid explicou o que estava acontecendo e reclamou: aquele recém-ingressado Blackstar quer libertar meus escravos. Como ele pode fazer isso? Ele está desrespeitando você. Eu sei. Genia sentiu levemente e caminhou em direção a Anxiao. Orlaid imediatamente se sentiu confiante. Ele seguiu atrás e continuou zombando de Anxiao. Genie veio para a frente de Anxiao e disse: Estrela Negra, você fez um bom trabalho. Se você não tivesse interrompido as ações dos inimigos, eles poderiam ter tido sucesso. Teria sido um duro golpe para o prestígio dos guardas dragão. E é justo quando o Imperador Dragão não está em casa. Você fez bem. Acrescentarei esta contribuição ao seu arquivo, aumentando sua autoridade de confiança. As pessoas que fazem contribuições receberão recompensa física. Você pode pedir uma recompensa em dinheiro ou outra coisa. Ela fez uma pausa e acrescentou, embora seja um pouco tarde. Bem-vindo a Floating Dragon. Sublinhado. Mais 300 Floating Dragon Reputation. Relacionamento atual, neutro, 700 mil. Sublinhado. Anxiao acenou com a cabeça, nem um pouco surpreso com a atitude de Genie. Quando ele estava conversando com Wilsander mais cedo, Genie entrou no canal de comunicação também. Ele havia entrado em contato com Genie em particular há muito tempo e chegou a um consenso. Apenas Orlaid ficara no escuro, ainda pensando que havia encontrado um canudo que salvava vidas. Quanto mais Orlaid ouvia, mais sentia que algo estava errado, porque Genie não parecia estar ajudando, mas elogiando Anxiao. De repente, ele não conseguiu ficar parado por mais tempo. Então, ele cuidadosamente interrompeu e disse: Mordomo-chefe, sobre os escravos. Genie olhou para ele e disse: nós só compramos e vendemos escravos. Nós nunca os pegamos. Já que eles são gratuitos, deixe-os ir. Como sempre, Genie lidou com as coisas oficiais da maneira oficial. A Floating Dragon era uma organização neutra e, no máximo, participariam do comércio de escravos como uma empresa intermediária. Eles próprios não pegariam escravos. Já que Anxiao era o herói deste caso, ela cuidaria disso, dando a ele uma quantidade adequada de privilégios, concordando com as ações de Anxiao. Além disso, o lucro do negócio de escravos era básico e, a cada ano, Orlaid também corrompia parte dos números das vendas. Ela sempre soube, mas simplesmente não se importava. Então naquele dia, ela não tinha nenhum motivo para falar em nome de Orlaid. Novelful, Orlaid estava pasmo. Uma sensação de indignação ecoou em seu peito, quase explodindo. Olhando para a expressão zombeteira de Anxiao, ele disse incontrolavelmente: eu suspeito que o ataque foi liderado pela Estrela Negra em primeiro lugar para salvar os pratas. Sim, deve ser assim. Os brutos eram todos seus ajudantes contratados e, a propósito, ele também soltou um grupo deles. Esse grupo era certamente o seu povo. Quanto mais Orlaid falava, mais agitado ficava. Embora tenha sido um lampejo de percepção, ele sentiu que era uma suposição muito lógica. Anxiao ergueu as sobrancelhas e disse casualmente: somos colegas. Como você pode me incriminar? Embora Orlaid tenha jogado a maconha para ele, o que foi um ato muito malicioso, essa suposição não fazia sentido porque eles tinham um álibi, e vinha de Genie. Genie tinha ficado perturbada com esse novo cara. Então ela arranjou pessoas para monitorá-los secretamente e, desta vez, isso se tornou a prova mais poderosa. Portanto, Genie não foi afetada por completo. Ela franziu a testa e disse: é isso, Orlaid? Você está tentando incriminar seu colega por nada. Você está temporariamente suspenso e, quando se acalmar, vou lhe dar um novo emprego. O coração de Orlaid gelou, sabendo que a situação não havia sido resolvida. Ele rangeu os dentes de ódio. De repente, ele se lembrou de que havia lidado com Anxiao anteriormente com esse método também. E Anxiao se vingou com o mesmo método. Desta vez, ele se tornou a parte indefesa. Uma sensação de fraqueza inundou seu corpo. Seus olhos rolaram e ele caiu no chão.
desmaiando mais uma vez. De qualquer forma, nada poderia ser mudado, então ele poderia muito bem dormir um pouco mais. Dessa forma, ele não morreria de raiva por ser ridicularizado por aqueles ao seu redor. Não se importando com Erlaide, Anxiao tossiu e disse: Genie, você deveria me chamar de chefe. Esqueça, me chame pelo meu nome então. Um olhar estranho passou pelo rosto de Genie. Normalmente, apenas os chefes Ames, Wilsander e Aira chamavam pelo nome porque seu estilo fazia seus subordinados temê-la. Esta foi a primeira vez que ela ouviu um subordinado chamá-la pelo nome, então ela se sentiu um pouco estranha. Eu sei a identidade das pessoas que fugiram. Eles não são brutos comuns. Anxiao manteve a voz baixa e disse: eles vêm da Estrela Negra. Os olhos de Genie focalizaram e ela disse em voz baixa: quando você terminar com as coisas aqui, encontre-me imediatamente para fazer um relatório detalhado. Então, Genie saiu às pressas com seu pessoal, deixando apenas o grupo de logística lá para limpar as ruínas. Anxiao e outros vieram para o lado. Todos os escravos resgatados estavam olhando para ele com olhares diferentes em seus rostos. Eles finalmente conseguiram sua liberdade e não queriam perdê-la novamente. Eles não tinham certeza de como seriam organizados a seguir. Anxiao saiu do meio da multidão, olhou em volta e disse: meu nome é Blackstar, líder do Blackstar Mercenary Group. Lembra do meu nome? Eu te dei liberdade, então você me deve. Talvez, se um dia nos encontrarmos novamente, eu precise da sua ajuda. Agora vá. Todos os escravos congelaram. Perguntou enquanto tremia: nós podemos realmente ir embora? Anxiao acenou com a mão e sinalizou que eles poderiam ir a qualquer momento. Um homem se afastou com cuidado, olhando para trás a cada poucos passos. Eventualmente, depois de algumas dezenas de metros, ele descobriu que ninguém o havia impedido. Ele ficou muito feliz. Estamos realmente livres. A multidão não conseguia acreditar que a liberdade tivesse surgido tão facilmente. O escravo que saiu primeiro não fugiu imediatamente. Em vez disso, ele se virou com uma expressão de gratidão e deu a Anxiao um sinal nativo de apreciação. Ele gritou: Estrela Negra, vou me lembrar desse nome. Um por um, os escravos foram embora com gratidão, mostrando a Anxiao uma variedade de etiquetas. Anxiao não sentiu muito, mas os jogadores atrás dele sentiram uma sensação de realização e conforto. Eles ergueram a cabeça e sentiram que haviam feito uma coisa boa. Erlos era o mais empático. Ele deu um tapinha no ombro de Anxiao e elogiou: muito bem feito. Todos os membros olharam para a figura de Anxiao com olhos cheios de boa vontade e, neste momento, sua aprovação por Anxiao aumentou. Para que os jogadores amem um personagem, além da força, havia outra condição: charme e aprovação. Anxiao vinha criando uma imagem muito positiva aos olhos dos jogadores, e o ato de libertar os escravos fez sua imagem aumentar mais uma vez. Boom Ichido gravou essa cena fielmente. Anxiao se virou. Surpreendentemente, vários escravos da mesma raça permaneceram no local e não foram embora. Por que você não vai? Essas poucas pessoas obviamente se conheciam. Eles se pareciam um pouco. Trocaram olhares e um deles disse: nós, irmãos, já fomos mercenários. Mas quando seguimos um pequeno grupo de mercenários e cumprimos uma missão, nos deparamos com um perigo. A maioria dos membros morreu, e apenas alguns de nós aqui tiveram a sorte de escapar. No entanto, fomos apanhados pelo traficante de escravos e presos por mais de um ano. Nossa equipe está destruída há muito tempo e não temos para onde ir. Esperamos que você possa nos levar. Nos dê um emprego. Você é nosso salvador, então estamos mais do que dispostos a trabalhar para você.